Muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e também as redes sociais do Legislativo Caxiense. A partir de agora, passamos a transmitir a sessão ordinária desta quarta-feira, que terá no acordo de liderança a fala sobre o Dia Mundial da Criatividade. Também uma homenagem especial aos 15 anos do Grupo Sanfonaço. No grande expediente estão inscritos vereadores Andressa Malman, Capitão Ramon, Eloy Frisso, Estela Balardim e Rafael Bueno. Os trabalhos são conduzidos pelo presidente da Casa, vereador Lucas Caranhato, do PT. TV Câmara Caxias, na comunidade todo dia. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164/A de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da nominata dos vereadores e vereadoras da 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, presidente. Presidente Lucas Caranhato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malma. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Machado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Estela Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigieri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. No grande expediente de hoje, Andressa Malman, Capitão Ramon, Eloy Frisso, Estela Balardim e Rafael Bueno. Seria isso, presidente. Obrigado. Informo que o vereador Bortola estará em representação desta casa na cerimônia militar alusiva ao Dia do Exército Brasileiro no quartel do 3º Grupo de Artilharia. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto, por vereador inscrito para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Peço a palavra, presidente. A palavra, vereador Bortola. Peço a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo canal 16 e presencialmente. Eu faço esse voto de louvor ao 12º Batalhão de Polícia Militar, na pessoa do comandante Tenente Coronel Márcio Fernandes, pela apreensão de mais de 600 porções de drogas em ação realizada dia 15/4 de 2025. Então, praticamente nos últimos 2, 3 dias, teve uma apreensão da nossa Brigada Militar de Caxias do Sul de praticamente mais de 1 tonelada. Então, parabenizar todos os policiais militares pelo grande esforço que fazem em prol da nossa Peço a palavra, senhor presidente. Caxiense. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Bortola. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Bom dia, presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha hoje na plateia. Eu quero fazer um voto de congratulações e, para minha alegria, estar presente aqui. Eu peço que levante para que a gente possa conhecer. Essa é a Estela Zorzo. A Estela é Miss Teen, Rio Grande do Sul, foi eleita há pouco tempo agora, na cidade de Gramado, em um concurso muito importante que revela a beleza, o talento, o conhecimento das nossas jovens, ela que vai nos representar agora em todo o Brasil. Então, Estela, muito obrigada pela tua presença, parabéns por representar Caxias do Sul, muito obrigada também. A Estela, que é uma menina que eu conheço, uma jovem que eu conheço desde o ano passado e que a gente tem envolvimento em várias causas. A Estela, hoje 16 anos, Estela? Estela tem 16 anos, é estudante de medicina do Complexo Universitário da Faculdade da Serra Gaúcha. A Estela, que é uma das 16 anos, estudante de medicina, e já fez 4 semestres de biomedicina antes? O que era o 2? Era estudante de biomedicina, a Estela, que é uma das pessoas que nos acompanha dentro da Frente Parlamentar das Altas Habilidades da Superdotação. Estela, nosso desejo de muito sucesso e a nossa gratidão como caxienses pela tua representação. Obrigado, vereadora Marisol Santos. Com a palavra, vereador Cristiano Becker.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, a quem está aqui no nosso plenário. Muito obrigado pela visita ao nosso pessoal da FAS aqui, Samuel, muito obrigado em teu nome, cumprimento a todos. Né, o pessoal do Grupo Sanfonaço também, que quando eu entro para a sessão aqui para começar o baile, para dançar, eles pararam a música, né, mas disse que era só aquecimento, né? Então tá. Eu quero agradecer aos nobres colegas pela recepção ontem que tiveram com o ex-vereador dessa casa, Zoraído Silva, que foi presidente também por 2 vezes, vereador por 6 mandatos, o meu pai, Zoraído Silva, né? Então, muito grato aos nobres colegas. Parabenizar a vereadora Rose Frigeri pelo evento que organizou ontem junto à nossa comissão, né, de Direitos Humanos. Rose, parabéns. Estamos, então, divulgando o livro Direitos Humanos entre A e Z. E também parabenizar o vereador Pedro Rodrigues pela homenagem que fez ontem. Nós estivemos presentes aqui prestigiando, né, ao Instituto Simon Lundgren, que fez 25 anos. Né, e me solidarizar também ao vereador Lucas Carenhato pela coragem que teve nessa última semana aí, em registrar ocorrência por racismo. Né, então, estamos junto contigo, Lucas. Né, qualquer forma de preconceito ou de racismo deve ser condenada. Né, então, era isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Essa palavra, senhor presidente. Obrigado. Agradeço, vereador Cristiano, pela solidariedade. Com a palavra, vereador Pedro Rodrigues. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, plateia que nos assiste nesse plenário e também através desses canais de comunicação, bom dia a todos. Eu quero fazer aqui um voto de agradecimento, de gratidão pelo dia de ontem. Quero agradecer ao presidente Lucas, vereador Lucas Carenhato, pela condução dos trabalhos ontem. Agradecer e parabenizar, né? Quero agradecer a todos os vereadores que votaram, né, unanimemente por essa homenagem que foi feita, né? Como fez menção aqui o colega vereador Tenente Cristiano. Muito obrigado pelas considerações, pelas palavras, vereador Cristiano. Quero agradecer a todos os vereadores que se fizeram presente ontem aqui também. Vereadora Marisol Santos, vereador Caleb Garbim, vereador Rafael Bueno, vereador Edson da Rosa, vereador Tenente Cristiano Becker, vereador Capitão Ramon, vereadora Andressa Malma e também o prefeito Adiló, que se fez presente. A gente sabe que não é fácil, a gente é muito demandado de muitos compromissos, então muitas vezes não é possível a gente estar em todos os lugares, né? Mas agradeço, enfim, a todos e... Então, quero dizer que superou todas as minhas expectativas, presidente, e que eu recebi muitos feedbacks positivos. Então, parabéns pela condução dos trabalhos aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedro. Parabéns pela homenagem ontem. O meu abraço, Matheus, do Centro Assistencial Ludwig, ao pastor Joel. De fato, foi uma linda homenagem. Parabéns, vereador Pedro, pela proposição. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, pessoas que nos acompanham daqui e de casa. Hoje eu gostaria de fazer um voto de congratulações pela inauguração ontem da Escola do Mecânico, a qual eu e o vereador Wagner Petrini estivemos presentes, onde a Franciele Amaral e Milene Cunico foram as pessoas que iniciaram esse projeto na cidade. É uma franquia, 2 mulheres, né, que eu tenho a honra de conhecer a partir dos times que eu jogo de futebol, e achei muito importante estar presente, porque essa escola ela tem a intenção de poder sanar o mercado de trabalho que nós temos, a necessidade que nós temos na área da mecânica, e fiquei muito feliz em ver 2 mulheres à frente desse projeto. Também gostaria de fazer um voto de congratulações para a atividade que nós tivemos ontem. O vereador Cristiano Becker já citou, né, o lançamento do livro dos Direitos Humanos. Então, saudar a Comissão dos Direitos Humanos em teu nome e a Procuradoria Especial da Mulher em nome da vereadora Rose, que foi quem organizou, quem articulou, quem fez com que esse importante evento acontecesse. O presidente da FAS estava presente também, né, pela temática das pessoas em situação de rua, e que nós possamos estar tratando esse tema de forma, né, aprofundada, não só a partir de todo o conhecimento técnico que nós temos, vereadora Rose, a partir das legislações, mas também a partir de produções, onde inclusive as pessoas em situação de rua participam da construção. Então, lhe saudar por essa importante atividade que nós tivemos na nossa casa. E para finalizar, senhor presidente, também me somar ao voto de solidariedade do vereador Cristiano, né? No dia de ontem nós tivemos essa falha de não fazer, mas todo ato de racismo,
todo ato de preconceito, discriminação, que qualquer vereador ou vereadora, qualquer pessoa sofrer, nós precisamos nos colocar. Por isso, conte com a gente nessa luta e para que a gente possa somar forças e para que essas atitudes não aconteçam mais. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Saudar também a presença do nosso diretor da Fundação de Assistência Social, Samuel, meu amigo da Fundação Caxias, Sirena. Bom dia, bem-vindo. E aqui eu destacar o trabalho de todos os servidores, né, de carreira da Fundação de Assistência Social, em nome da minha amiga Vanice, né, que é servidora, amiga de longa data da SEBS, né, Vanice, lá da paróquia de Lourdes, que vão sempre te rever. Com a palavra, vereadora Rose Frigeri. Bom dia. Bom dia a quem nos acompanha aqui, especialmente ao grupo que será homenageado hoje, também Sanfonaço, as servidoras, servidores da FAS. Esse é um tema muito importante, né? Mas eu quero aproveitar esses minutos também para divulgar a atividade que nós fizemos ontem. Esse livro, Direitos Humanos de A a Z, foi organizado pela doutora do curso de Educação da URGS. Eles têm verbete de todo o estado, de todo o país, e são vários temas. E nós tivemos 3 verbetes aqui elaborados por pessoas de Caxias do Sul. Bem naquela linha, nada de nós sem nós. Então, eu quero, em nome da professora Karine Santos, também homenagear a Ana Paula Divina, que escreveu Mulheres em Situação de Rua, Pertencimento e Direitos Humanos, junto com outras mulheres aqui de Caxias, e estava no debate ontem. O Chiquinho de Vilas, que escreveu Periferia e Direitos Humanos, e o Firmino da Silva Almeida, que também, com outras pessoas, escreveu sobre trajetórias de vida na rua e direitos humanos. E eu queria encerrar esses minutinhos dizendo uma frase nesse livro que ele diz: não existe histórias invisíveis, existem histórias que não são vistas. Ouçam as ruas. Obrigada. Obrigado. Encerradas as pequenas comunicações. Eu pedi a palavra, senhor presidente. Desculpe, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, vocês que estão aqui presencialmente, no dia de ontem eu estive no 4º Batalhão de Polícia de Choque, o qual foi recebido pelo Major Sokol, o seu comandante, e aqui eu faço uma homenagem e uma gratidão a todos os militares, tanto do 4º Batalhão de Polícia de Choque, quanto com o 12º Batalhão de Polícia Militar. São graças à ação dos senhores e também da nossa Guarda Municipal que Caxias do Sul não tem os índices de homicídios que já teve outrora. Nós chegamos a atingir cerca de 138 mortes no ano. Então, nós estamos com os índices muito controlados graças às ações policiais. E aqui, nós, como membro da Comissão de Segurança Pública e os meus colegas, faremos um esforço tremendo para que o nosso efetivo da Brigada Militar ele aumente substancialmente. Por quê? Não se pode, na região metropolitana, ter um efetivo muito grande e aqui na região da Serra nós termos pouco efetivo. Com isso, a criminalidade acaba se estabelecendo aqui na região. E nós sabemos que a Polícia Militar é a última fronteira entre o bem e o mal. Aqui vai a minha gratidão a todos os policiais militares e guardas municipais que mantêm a nossa sociedade de pé. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ramon Teles. Encerradas as pequenas comunicações. Com a anuência dos líderes, essa sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para a manifestação de representante do World Creative Day. Não tem o vereador Lucas aqui para me ajudar na pronúncia do inglês. O vereador Lucas Gil, que era o nosso poliglota, né? Passo a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 470/2025. Pois não, presidente. A mesa diretora da Câmara Municipal, em conjunto com os demais líderes de bancada que subscrevem este ofício, observadas as disposições regimentais, solicita o espaço de acordo de lideranças da sessão do dia 16 de abril de 2025 para o senhor Cleberson Portela, líder local da World Creativity Day. O objetivo dessa solicitação é permitir que o senhor Cleberson Portela convide toda a comunidade de Caxias do Sul a participar ativamente das atividades do World Creativity Day. Esse evento que conta com a chancela
da Organização das Nações Unidas representa uma oportunidade ímpar para impulsionar a inovação em nosso município e fortalecer o ecossistema criativo local, envolvendo diversos setores da sociedade. Acreditamos que a divulgação deste importante evento no espaço de acordo de lideranças será fundamental para engajar a comunidade e garantir o sucesso das iniciativas planejadas para o World Creativity Day. Atenciosamente, assino este documento eletronicamente vereador Lucas Carenato, presidente, vereador Aldonei Machado, vereador Alexandre Pérez Bortoluz, vereador Andrés Campanhar Marques, vereadora Andressa Malman Bassani, vereador Daniel Souza dos Santos, vereador Isela Balardim da Silva, vereador Iago Stock Morandi, vereadora Andressa Boneto, vereador Tenente Cristiano Becker e vereador Wagner Petrini. Seria isso, presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Bortola que acompanhe o senhor Kleberson Portela, representante da entidade, até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Esse é dos bons, você está pronto. Isso aí, tudo bem. Bom dia. Olha isso. Isso aí. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, público aqui presente e todos que nos acompanham também pelas redes e plataformas digitais, recebam o desejo de um bom dia. Eu venho aqui, esta tribuna aqui, com uma missão que me honra profundamente, que é representar a cidade de Caxias do Sul como líder do famoso Dia Mundial da Criatividade, o World Creativity Day, edição 2025. É um movimento global, reconhecido pela ONU, que promove criatividade e inovação como ferramenta de transformação social, econômica e cultural. Em mais de 150 cidades no mundo, este evento mobiliza escolas, universidades, empresas, lideranças públicas, a sociedade civil, em atividades gratuitas, abertas à comunidade e voltadas a pensar e construir soluções criativas para os desafios do nosso tempo. Caxias do Sul está entre as cidades participantes, e mais do que isso, queremos estar entre as 10 cidades mais criativas do Brasil este ano. E, para isso, precisamos da força da nossa comunidade. Temos o orgulho de contar com a X-Play como a mantenedora este ano local, além de anfitriões como a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, o Senac Caxias, a Universidade de Caxias do Sul, a Faculdade da Serra Gaúcha e a UniFTech. Contamos também com o apoio da Prefeitura de Caxias do Sul, desta Câmara Municipal de Vereadores, da Associação Rio-Grandense de Imprensa, Serra Gaúcha, do Sind Lojas, do Inova RS, do Trino Polo, do Mob Caxias e do BA, Ecossistema de Inovação. Mas agora é a vez da participação popular. Para que Caxias tenha visibilidade nacional e internacional para ranquear entre as cidades mais criativas, é essencial que a população participe, inscrevendo-se online nas atividades pelo site wcd2025.com. As inscrições, elas precisam ser feitas pelo site e não apenas comparecendo presencialmente, pois é a partir destas inscrições que cada cidade contabiliza os resultados. Esse é um ponto decisivo para o nosso destaque no ranking nacional. Esse é um convite para todos nós, que todos façam parte, estudantes, educadores, artistas, empreendedores, gestores públicos, jovens, talentos e os cidadãos em geral. O WCD, ou também Dia Mundial da Criatividade, é um espaço para todos, para aprender, compartilhar, cocriar e inspirar. Porque quando Caxias se une, Caxias sabe brilhar. E este é o momento de mostrar o nosso potencial criativo para o Brasil e também para o mundo inteiro.
Por isso, agradeço esse espaço e peço para que todos se inscrevam no Dia Mundial da Criatividade, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de abril. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. À disposição, tá? Passemos à homenagem alusiva aos 15 anos do Grupo Sanfonaço, conforme requerimento número 35/2025, aprovado em 27 de março de 2025. Suspendo a sessão por alguns instantes para a formação da mesa. De acordo com o requerimento número 30/2025, a sessão ordinária abre espaço para prestar homenagem aos 15 anos do Grupo Sanfonaço. Compõe a mesa principal este presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Caxias do Sul, Lucas Carenhato, representante do Grupo Sanfonaço, uma das fundadoras, Jéssica Colucci, secretária municipal de Cultura, colega dessa casa, Tatiane Frisso, representando o prefeito Adilode Domênico, secretária da mesa, vereadora Andressa Malman e segunda vice-presidente, vereadora Andressa Marques. Solicito a secretária vereadora Andressa Malman que nomeie as autoridades presentes. Pois não, senhor presidente. Presidente da Fundação Caxias, Euclides Sirena. Presidente da FAS, Samuel Ávila. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Esta homenagem de autoria coletiva teve iniciativa da vereadora Sandra Boneto, a quem convido para se pronunciar em nome deste Poder Legislativo. Bom dia, presidente. Ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos já nominados pelo cerimonial. Bom dia, colegas vereadores, a quem nos acompanha de casa e quem está conosco aqui na Câmara de Vereadores. O nosso muito obrigada e uma saudação muito especial ao Grupo Sanfonaço. Que dia lindo, né? Eu me sinto muito feliz, muito honrada por homenagear o Grupo Sanfonaço pelo seu trabalho desafiador, trabalho de mulheres que empreendem em todos os setores da nossa comunidade. Conheço a Nelly,
há muito tempo, ainda da época dos filós, da época da festa do vinho novo e dos encontros na comunidade Forqueta. E conheci a filha dela, a Jéssica, com uma forte admiração em vê-la tocar gaita nos grupos, cantar no coral, desde pequenininha. Ensinamento que veio da mãe Nelly, sempre envolvida na comunidade, na igreja, nas cantorias, em tudo que era solicitada. Ensinamento de quem vive em comunidade e quer continuar em comunidade. Por isso, o fruto não cai longe do pé. A filha da Jéssica, a Jennifer, de 14 anos, hoje é baterista do grupo. Na música, há de se ter persistência. Ensaiar, aprender ritmos, saber a importância de cada elemento para criar o conjunto e harmonizar. Harmonia no tom, nos instrumentos, na métrica, com as pessoas. E a melodia se cria, acalma, alegra, inspira, faz o ser refletir sobre si e a vida. Essa é a música, a arte. Quem de nós há de contrariar o que cada um sente quando emite uma nota musical, um compasso de uma música que marcou nossas vidas? Esse é o poder da arte. Marcar momentos, instantes, trazê-los vivos dentro de nós. E o desafio, então, muitos, né? Mulheres tocando bateria, acordeon, indo em jornadas cansativas de grandes apresentações e bailes noturnos. Aqui está a superação. Hoje, normal, mas quantos preconceitos foram superados? Hoje, o Grupo Sanfonaço é protagonista da sua história, com mulheres potentes no comando, com homens brilhantes ao seu lado. Eu sei muito bem o que é a vida de artista, de músico. Participei e participo de grupos e também vivi momentos como vocês vivem. E cantar, levar a música às pessoas não é para todos. Faz parte de dons que recebemos e vamos aperfeiçoando com muito trabalho, ensaio e dedicação. Perceber vocês completando 15 anos, que orgulho! Mas sei da dedicação de cada um, uma dedicação que inspira e contagia, e alegra a todos os nossos corações. É na comunidade que se vive, é na comunidade que se transforma e é na comunidade que a arte e a cultura pulsam, trazendo consigo a prevenção de doenças, educando e mudando realidades. Parabéns a cada um de vocês. Obrigada, colegas vereadores, pelo apoio a esta homenagem que mostra a transformação através da música. Quero finalizar com palavras de uma estrofe de uma música chamada Certas Coisas para Dizer, de Jorge Trevisol. O que eu penso a respeito da vida é que um dia ela vai perguntar: o que é que eu fiz com os meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar? O que é que eu deixei para as pessoas que no mundo vão continuar? Para que eu não tenha vivido à toa e não seja tarde demais. Parabéns, Grupo Sanfonaço, e muito obrigada. Parabéns, amiga. Neste momento, temos a satisfação de entregar a placa de homenagem alusiva aos 15 anos do Grupo Sanfonaço, outorgada por esse Poder Legislativo
com o seguinte teor: a Câmara Municipal de Caxias do Sul, por iniciativa da vereadora Sandra Boneto, presta justa homenagem aos 15 anos do Grupo Sanfonaço. O grupo demonstra um compromisso incansável com a qualidade artística e profissional, contribuindo significativamente para a preservação e evolução da cultura musical em nossa região. Além disso, destaca-se pelo pioneirismo feminino, tendo mulheres como fundadoras. Caxias do Sul, 16 de abril de 2025, assina o ex-presidente, vereador Lucas Carenhato, primeiro vice-presidente, vereador Wagner Petrini, segunda vice-presidente, vereador Andressa Marques, primeiro secretário, vereador Bortola, e segunda secretária, vereadora Andressa Malman. Convido os componentes da mesa para que, juntamente com a vereadora Sandra Boneto, façamos a entrega da placa em frente à mesa principal. Antes de acompanharmos a manifestação da representante do Grupo Sanfonaço, convido para assistirmos a um vídeo da banda.
Para a sua manifestação, convido a representante do grupo Sanfonaço, Jéssica Colucci. Senhor presidente, nobres vereadores, a plateia aqui presente, todo mundo que está assistindo a gente de casa, meu bom dia. Eu sou só a porta-voz, né, hoje aqui do Sanfonaço. Eu costumo falar que a banda, ela não tem um dono, ela é de todos nós que participamos e queremos que a banda siga em frente, né. Nós somos só pessoas que estão ali na liderança, conduzindo algumas ideias, né? Mas sozinhos a gente não faz nada, né? Eu quero já começar agradecendo algumas pessoas que são essenciais para a banda chegar aonde ela chegou até agora. Primeiramente, a minha companheira, a minha mãe, né, a Nelly, que quando a gente, lá no dia 10 de março de 2010, a gente propôs a ideia de fazer uma banda do jeito que a gente acha que deveria ser, né, com responsabilidade, com respeito, com dedicação. Ela abraçou a causa e está aí sempre com a gente. É aquela pessoa que está ali, é o pilar central da banda, né, que toda casa tem um pilar, né, e normalmente é a mãe, e no caso é a minha mãe, né, que está aí sempre ajudando a gente naquilo que a gente precisa. Também quero mencionar duas pessoas que estão comigo no palco, que é o Júnior, que está aí presente hoje, e o Michael, que não pôde estar presente, que estão comigo há muito tempo. A gente já passou por fases muito boas, por fases muito ruins, e a gente está superando todo dia algum percalço, mas a gente está junto, né? Então isso é importante, as pessoas que estão com a gente. Então quero agradecer muito o profissionalismo e o talento do Júnior e do Michael, que estão sempre junto, e também os demais músicos que também são muito importantes para a banda, que é a minha filha Jennifer, o Thiago e o Guilherme, que entrou recentemente na banda, né? Ouvi a fala da Sandra, fiquei muito emocionada, né? Sim, a nossa banda, ela é composta por muitas mulheres, mas a gente gosta também de comentar que só nós mulheres não faríamos nada, né? Então a gente quer o nosso direito de estar presente, de poder exercer aquilo que a gente gosta, mas sem ser mais do que ninguém. Então a banda é uma banda equilibrada, onde a gente tem as mulheres e os homens trabalhando em harmonia, né? Então cada um usando o que sabe de melhor, né? Então é uma banda que não é só de mulheres, é uma banda de mulheres e homens que estão ali trabalhando por um propósito. Também quero agradecer a equipe técnica. Ali no vídeo apareceu uma foto, vocês podem ver que a gente é em bastante, mas faltou duas pessoas importantes ali na foto, porque não estavam no dia da sessão, que é o seu Norandi, que está aqui presente, e o Marcelo. Então todos são importantes, os que estão em cima do palco e os que estão também ali nos dando esse apoio, né? Porque o espetáculo tem que acontecer e não são só aquelas pessoas que estão ali, né? Também quero agradecer o fã-clube e os amigos e parentes que estão sempre nos ajudando, incentivando, porque muitas vezes a gente se questiona, né? Nossa, é tão difícil, né? Será que eu deveria estar fazendo isso? Mas sim, a gente deveria estar fazendo isso porque a gente gosta muito de fazer isso, né? Então, especialmente eu, o Júnior, o Michael, a gente está ali, a gente está se divertindo, a gente faz o que a gente gosta, a gente, claro, tem o nosso reconhecimento financeiro para isso, mas não é isso que nos move. O que nos move é a música, o prazer de estar com as pessoas, o prazer de ver as pessoas cantarem, se divertirem. Aquele momento ali para a gente é especial. Inclusive, a gente tem uma responsabilidade social como banda, e todo ano a gente faz visitas a casas, lares de repouso, né, de Caxias. Então, a gente leva a nossa música de forma gratuita, espontânea, e vê, às vezes, uma pessoa que está lá sem poder andar, acamada. Quando tu canta uma música e a pessoa se emocionar, ali a gente cumpriu o nosso papel, né, que a gente está devolvendo algo que Deus nos deu a possibilidade de fazer, que é cantar e fazer algo que a gente gosta, né? Então, também quero agradecer a Sandra,
por lembrar da gente, né? É bem importante. A placa que a gente recebe com muita honra e vai, com certeza, estar em um lugar de destaque no nosso estúdio, que fica lá no Desvio Risso, né? Quero comentar também que algumas coisas norteiam o trabalho do Grupo Sanfonaço, que são os nossos valores, que é a qualidade, a humildade sempre. Independente de onde a gente estiver, sempre seremos humildes e agradecer tudo que a gente recebeu e toda a nossa trajetória, o respeito com todas as pessoas, a resiliência para quando vierem aqueles momentos difíceis a gente não desistir, a empatia com todo mundo, a ética, o profissionalismo, o trabalho em equipe e a responsabilidade social. E a nossa missão, os pontos que a gente se norteia para onde a gente quer chegar, a gente busca constantemente a excelência em tudo que a gente faz. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente se esforça muito para conseguir entregar um trabalho de qualidade. A gente procura encantar os nossos clientes. A gente procura também um crescimento forte e duradouro. A gente costuma falar que nós temos uma raiz forte. Por isso, não é qualquer vento que derruba uma árvore que tem a raiz forte, né? A valorização e a expansão da cultura gaúcha é um braço muito forte que a gente tem. E aonde a gente vai, a gente sempre leva a nossa bandeira do Rio Grande e tentamos sempre expandir, que mais pessoas de fora do Rio Grande do Sul conheçam o nosso trabalho através dos nossos vídeos e clipes que estão online. O nosso trabalho autoral, feito com autenticidade, e a representatividade feminina. A nossa visão é que nós sejamos uma das melhores bandas de baile do estado, da região sul e, quem sabe, do Brasil. Esperamos que, quando o Grupo Sanfonaço estiver completando 50 anos, estejamos aqui com vocês novamente para comemorar 50 anos. Hoje a gente completa os primeiros 15. Muito obrigado. Que bonito. Justa e valorosa homenagem. Convido para a sua apresentação a gaiteira e vocalista Jéssica Colucci e o integrante do grupo Norandir Júnior. Os colegas estão todos ansiosos aí para pedir as suas músicas e o vereador Cristiano vai dançar. Alô. Nós preparamos... Vocês quiseram ficar escondidos, mas não teve jeito. Aqui tá bom? Nós preparamos 2 músicas para cantar para vocês. A primeira delas se chama Este é o Rio Grande. É uma música que tem bastante importância para a gente, porque foi a primeira música que a gente gravou com essa formação que a gente está hoje. E faz parte do nosso primeiro CD, que está com vocês. A gente tem 2 CDs gravados, né? É o título desse CD, Este é o Rio Grande, que eu acho que fala muito das tradições gaúchas e isso que a gente quer passar. E a segunda música, eu não vou dizer, depois a gente vai cantar. Vocês com certeza conhecem, fazem parte da parte das músicas bem conhecidas do Rio Grande do Sul. Então vamos de Este é o Rio Grande. Desmorona, eu respondo da cordiona, trepidando o chimarrão.
credenciado pra tá se negando pras terras do domador. É o chavismo credenciado pra tá se negando pras terras do domador. Este é o Rio Grande, no mate amargo e churrasco, cavalo soltando pasto, babando no tirador. Povo sem luxo, nas campeiradas e rodeio, gauchismo sem floreio, na sabana de valor. Este é o Rio Grande, no mate amargo e churrasco, cavalo soltando pasto, babando no tirador. Povo sem luxo, nas campeiradas e rodeio, gauchismo sem floreio, na sabana de valor. E essa canção tá no nosso primeiro CD. Este é o Rio Grande. E quando o Brasil avança na crioula nativa, vai começando o galpão. Fala canção do gente, mas um laçado no peito que é companhar no chão. Na garoça que racha os tempos do salão. A campanha da cidade pelas vidas de verdade. A campanha da cidade pelas vidas de verdade. Canta qualquer peão. Este é o Rio Grande, no mate amargo e churrasco, cavalo salvando pasto, babando no tirador. Povo sem luxo, nas campeiradas e rodeio, gauchismo sem floreio, raça buena de valor. Este é o Rio Grande, no mate amargo e churrasco, cavalo salvando pasto, babando no tirador. Povo sem luxo, nas campeiradas e rodeio, gauchismo sem floreio, raça buena de valor. Esse é o Rio Grande. Vamos aproveitar as palmas, então, e daí ajudem a gente a cantar e bater palma nessa música aqui, ó. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo. Vocês! O lenço me identifica, qual a minha procedência. A província de São Pedro, padroeiro da querência. Meu Rio Grande de cantos mil, disposto a tudo pelo Brasil. Querência amada dos parreirais, da uva vem o vinho, do povo vem o carinho, bondade no que é demais. Berço de flores da cunha e de orges de Medeiros, na terra de Getúlio Vargas, presidente brasileiro. Sou saudades do repente e da saúde me mande, que eu possa ver nos anos o céu azul do Rio. Quero tanto, torrão gaúcho, morrer por ti, me dou o luxo. Querência amada, planície serra, dos braços que me puxa da linda mulher gaúcha, beleza.
céu de anil, este grande gigante, mais uma estrela brilhante do Brasil. Muito obrigado. Os colegas estão pedindo bis. Sai mais um aí. O pessoal disse que não vai mais trabalhar hoje e agora vamos todo mundo pro baile, então. Lá maior. Não me perguntes onde fica o Alegrete, segue o rumo do teu próprio coração. Cruzarás pelas estradas algum ginete e ouvirás toque de gaita e de violão. Pra quem chega de Rosário aos fins da tarde, ou quem vem de Uruguaiana de manhã, tem o sol como uma brasa que ainda arde, mergulhadas no rio Ibirapuitã. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Floretona, Cauatinga e Mel Campeiro, Pedra Moura das Quebradas do Anduí. E tá formado o baile. Agora vamos até E na hora derradeira que eu mereça ver o sol alegre se entardecer, como os potros vou virar minha cabeça para os pagos no momento de morrer, e nos olhos vou levar o encantamento desta terra que eu amei com devoção. Cada verso que compõe é um pagamento de uma dívida de amor e gratidão. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Floretona, Cauatinga e Mel Campeiro, Pedra Moura das Quebradas do Anduí. Ouve o canto gaúchesco e brasileiro desta terra que eu amei desde guri. Floretona, Cauatinga e Mel Campeiro, Pedra Moura das Quebradas do Anduí. Bravo! Parabéns! É para mostrar que na política a gente pode ter esses momentos também de arte, de cultura e de leveza, porque isso faz parte da nossa vida. Queria agradecer os nossos colegas dançarinos, vereador Cristiano, vereadora Marisol, vereadora Daiane, vereadora Aldonei. Belíssima apresentação também, abrilhantaram a nossa manhã. E antes só de agradecer, Jéssica, parabéns, muito bonito aqui ver 3 gerações de mulheres, tu, a tua mãe e a tua filha. Uma salva de palmas aqui, que bonito.
Presidente, só uma parte, se o senhor me permite, a música maravilhosa, o violeiro, a gaiteira, né, mas só para deixar nos autos aí, que a vereadora Marisol estava com labirintite, tá? Imagina se ela não tivesse. Passou. Agradeço às autoridades, convidados e todos que nos prestigiaram nesta homenagem, presencialmente ou de forma virtual. Pedimos a suspensão dos trabalhos da presente sessão para as saudações finais e despedidas. Também aproveitaremos para fazer uma foto oficial com todos os presentes.
Vamos retomar a nossa sessão com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno, esta sessão ordinária abre espaço de até 20 minutos para a manifestação de autoridade ou visitante ilustre. Solicito ao vereador Cristiano Becker que acompanhe Samuel Dávila, presidente da FAS, até a tribuna para a sua manifestação pelo tempo de até 20 minutos. Vamos suspender a sessão. Vamos retomar a sessão. Só uma manifestação antes da fala do nosso diretor-presidente da FAS. A gente teve um momento tão bonito aqui de homenagem e já havia me manifestado numa outra oportunidade que a liberdade de expressão, as nossas redes da Câmara de Vereadores são abertas a todas as manifestações e a críticas, mas nós acabamos de receber um ataque. Eu, inclusive, fui ameaçado nas redes da nossa Câmara de Vereadores. Eu vou solicitar ao setor de comunicação da Casa que faça print e que nós utilizemos o setor jurídico da Casa para responsabilizar quem ameaça ou ofende qualquer parlamentar da nossa casa. A casa do povo é de todas as pessoas, com respeito, como todos os vereadores eu sei que têm com a população. Nós não vamos admitir e coadunar com desrespeito ou ameaças nas nossas redes. Então, eu já estou solicitando à direção-geral que faça isso e qualquer vereador ou vereadora que seja ameaçado ou ofendido nas nossas redes, a Casa, através da sua estrutura e da Procuradoria, tomará as medidas judiciais cabíveis, porque é inadmissível que no Estado democrático de direito, isso aconteça. E agradeço o presidente Samuel pela parcimônia, pela espera. Hoje nós tínhamos essa homenagem. Enfim, com a palavra, 20 minutos para a sua manifestação. Bom dia. Depois de momentos tão alegres, vamos agora tratar de assistência. Ilustre presidente Lucas Carenhato,
Em seu nome, quero saudar todos os integrantes da mesa diretiva da nossa Câmara de Vereadores. Ilustre vereador Daniel Santos, líder de governo, em seu nome quero cumprimentar a todos os demais vereadores aqui dessa casa e em nome do diretor administrativo e financeiro, Rafael, eu quero cumprimentar a todas as diretoras que estão aqui presentes, participando dessa atividade. Também quero cumprimentar nosso presidente Euclides Sirena, que está representando a Fundação Caxias e prestigiando esse momento. O Assis acompanha o Sirena nesse momento. Bom, FAS, Fundação de Assistência Social, é o órgão gestor da assistência em nossa cidade de Caxias do Sul. Minha vinda a essa casa nasce de uma visita de cortesia feita ao presidente da Câmara de Vereadores há uns dias atrás e que achamos por bem vir ao plenário, trazer algumas informações, sugestões, enfim, o que está acontecendo enquanto faz, o que se quer e assim por diante. Primeiro porque esse presidente entende que servir é uma arte. E toda arte exige entrega, intenção, presença e propósito. Aliás, tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim, que a maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. E como o nosso propósito de vida é servir, e servir está no DNA, ou deve estar no DNA de todo servidor, é isso que viemos fazer aqui. E como gestor, naturalmente, os primeiros meses de governo, para dizer os primeiros 100 dias, foi um olhar muito em tom de ter um diagnóstico, diagnosticar, compreender melhor os processos, os fluxos, enfim, as atividades da nossa FAS. E agora já temos um certo prognóstico e vamos atuando e vamos em frente, tentando amenizar, minimizar toda a situação da assistência em Caxias do Sul. A FAS, hoje, tem 245 servidores e 620 funcionários nas OSCs, Organização da Sociedade Civil. Portanto, é um número expressivo de colaboradores, de pessoas que fazem a coisa acontecer. Em termos de cidade, a primeira tela que eu compartilho com vocês, que a nossa cidade, segundo o IBGE, é em torno de 463.500 pessoas, né? Provavelmente mais. E cerca de 85 mil caxienses estão cadastrados no CAD único. Vejam bem que, proporcionalmente, cerca de 18,3%, ou em números redondos, 20% da população da nossa Caxias estão em uma situação de pobreza. Desses 85 mil, números redondos, cerca de 20 mil pessoas sobrevivem, enfim, eu não sei nem a palavra certa para dizer, vereador Edson, com R$ 218 per capita mês. Isso é algo muito complicado. Segundo o CAD único, cerca de 30 mil pessoas, 30 mil caxienses sobrevivem com até meio salário mínimo per capita mês. Os restantes estão numa situação um pouco melhor. Esses números são preocupantes. Naturalmente que cheguei lá, dia 2 de janeiro, vereador Daniel, e abri a porta da presidência, do gabinete da presidência, para ouvir. Foi muito diálogo, vereador Lucas, porque eu entendo que o gestor tem que ouvir bastante. E essa escuta foi muito importante para que no mês de fevereiro começasse a fazer um desenho de gestão. E é isso que eu vou compartilhar com vocês. Elegemos 10 grandes áreas para
trabalhar, primeiramente. Vamos lá. A outra tela. Todos nós sabemos, caxienses, que muitas dores estão permeando a nossa sociedade. Mas uma delas são as pessoas em situação de rua. E os números dizem para nós que cerca de 1.000 pessoas estão nessa situação. Então, começamos a pensar, planejar e, de certa forma, agir também, para que essas ações possam chegar lá na ponta. E se depender da vontade desse presidente e da equipe que aqui está, nenhum irmão nosso caxiense estará nas ruas nesse inverno. Algumas ações já existem. O serviço Pop Rua, as casas de passagens, mas agora nós temos uma notícia importante que está andando a passos largos, vereadora Estela, que é o Centro de Cidadania, talvez o nome não será esse ainda, mas caminha para esse lado, onde abrigará cerca de 200 pessoas em situação de rua. E eu quero registrar aqui, presidente Sirena, o meu respeito, porque o Sirena tem sido o grande articulador enquanto iniciativa privada para que as coisas possam acontecer. E isso nos deixa muito alegre, porque pessoas como Euclides Sirena, como Frei Jaime e tantas outras aqui na nossa cidade, eu tenho a certeza que esse problema nós vamos caminhar sim. Não digo para uma solução 100%, porque seria utopia da minha parte, mas eu acredito muito, porque esse é um problema de cidade, e se é um problema de cidade, a cidade precisa se mobilizar. E minha vinda aqui é compartilhar, sim, o que se pretende fazer, mas eu percebo uma Câmara muito proativa e que quer estar junto em várias frentes. Então, também é um convite formal. O gabinete desse presidente está à disposição. Estão as portas abertas para todos que quiserem conversar comigo, conversar com a minha equipe e buscar soluções. Então, isso é muito importante. E nós vamos fazer com muita serenidade, porém firmeza. Aliás, o prefeito Adiló tem dado esse exemplo. Ele não tem saído fazendo teatro como outros prefeitos, mas tem feito um trabalho sereno, porém com firmeza. E essa lição nós aprendemos e faremos isso. Segunda tela. Ações RH. Quem cuida do servidor? Pessoas fazem ou deixam de fazer as coisas acontecer. Então, nós estamos focados muito nas ações RH, inclusive uma diretoria foi criada para isso e faremos isso aí. Caiu a tela, né? Terceiro, relação FAS e OSCs. Ah, tá. Aqui não está aparecendo. Nós precisamos afinar essa relação com as OSCs, porque as OSCs fazem um trabalho maravilhoso. E a Caxias, sem o trabalho das OSCs, nós teríamos muita dificuldade para agir enquanto assistência social. Quarto, atenção especial às sociedades, ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Hoje são 2 estatais e são 31 parcerias. 2.300 crianças e adolescentes estão sendo atendidos de 6 a 15 anos. E nós temos mais 2 serviços de convivência e fortalecimento de vínculos que cuidam de 125 idosos. Zerar as filas de CRAS, CREAS e ILPI. Esse é um objetivo que nós estamos perseguindo. Os CRAS atenderam, em média, de janeiro a fevereiro e março, cerca de 1.200 pessoas. Isso é um belo de um trabalho. Tem filas? Ainda tem, mas estamos procurando zerar essas filas. Os CREAS atenderam 304 famílias em situação de risco social. 5, digitalizar... Tem alguma coisa errada. 6, né? 6, digitalizar a FAS. A FAS está ainda muito analógica. E esse é um grande desafio que temos. 7,
consolidar o programa Cuidado Subsidiado e Família Acolhedora. São programas maravilhosos que Caxias é exceção no Brasil. E em Florianópolis, o diretor Aldo esteve juntamente com o Zuco e houve um elogio muito grande por parte de um seminário lá em Floripa a respeito desses programas. 8, inclusão social. Isso é muito importante, porque quando vemos números, 85 mil caxienses e toda essa expressão numérica, eu lembro da balança, que quanto mais nós incluirmos, menos assistência. Quanto menos incluirmos, maior assistência. E não tem como o município continuar com esse orçamento todo carregando 92% do que se aplica hoje na assistência, somente recursos municipais. Avante. 9. Ações intersetoriais de curto, médio e longo prazo. Faz a Secretaria Municipal de Segurança Pública, através da Coordenadoria da Juventude, estamos com iniciativas, faz juntamente com a SMED, faz com a saúde e faz com a cultura, esporte e lazer. Eu acredito muito que isso tem que ser aprofundado, essas ações intersetoriais, para buscarmos o resultado. E o 10º é a reestruturação da FAS. Eu vou falar daqui um pouco e já peço que inicie a outra lâmina, que é uma sugestão de modelo de gestão que vem sendo conversado, que vem sendo trabalhado com os nossos servidores e com as pessoas que querem também entrar e colaborar. Então, vamos lá. Outra tela. A outra. Eu gosto muito de trabalhar com o que eu chamo de tripés. E essa é uma sugestão e que está avançando bem interessante. Estratégico, tático e operacional é o primeiro tripé que está focado na nossa gestão. Então, quem é o estratégico, quem é o tático, quem é o operacional? Seja no staff da FAS, seja na Casa Lar, seja no CRAS, seja no CREAS. É uma espécie de identificação. Segunda tela. Planejar, executar, avaliar. É uma orientação que está sendo entregue e dada a todas as nossas coordenadoras, nossos gerentes e diretores. Planeja, executa, avalia. Planeja, executa, avalia. Outra tela. Estrutura, pessoas e método. Creio que isso é muito importante porque, se não tiver estrutura, as coisas não vão acontecer. Mas se as pessoas não estiverem afinadas no propósito, também não vai acontecer. E o método precisa ser adequado a cada unidade, a cada núcleo. Quarta tela. Dados, informação, gestão. Isso é algo bem interessante e algumas coisas já começam a acontecer, porque essa cidade, essa comunidade, o nosso povo, elegeu essa casa, elegeu o prefeito Adilói Nespolo, que, por consequência, nos convidou para assumir a FAS, e eles esperam resultados, eles esperam soluções. Então, métricas, para mim, são muito importantes, e nós temos que medir, sim, se as coisas estão acontecendo ou não estão acontecendo. E se estão, melhora. Se não estão, tem que acontecer. Então, dados geram informação, e essa informação, o gestor toma a decisão. Último tripé. Aí é o caso mais da relação entre essa presidência e seus diretores, seus coordenadores, gestores, seus servidores. Disciplina, comunicação. E quando eu falo de comunicação, não é somente a verbal, mas principalmente a comunicação organizacional. Essa é fundamental para diminuir ruídos. E respeito. Respeito a crenças, respeito à religião, respeito à cor, à raça, enfim, ao time de futebol. Eu respeito e também exijo respeito. Então, esses 5 tripés, eles traçam a bússola, o parâmetro, as diretrizes para essa relação que se busca com todos os nossos stakeholders, com todos os nossos servidores, enfim. E agora a última. Quando falo em números, e que o município hoje arca com 92% do orçamento da FAS, os números já estão dizendo, como eu falei, dados, informação, gestão. O Estado não chega a 1%.
e o governo federal 3,45%. E o restante vem do REC Park. Olha só, se está me dizendo isso, eu tenho que buscar uma alternativa. Então, criamos o Departamento de Projetos, certo? Os próprios servidores, alguns foram removidos para que o Departamento de Projetos seja ali parte do estratégico. Então, tem uma equipe pronta ali para trabalhar na figura da Camila. Camila está aí, né? Que está coordenando esse departamento de projetos, e esse departamento deve conversar, deve transacionar, deve se conectar com toda a estrutura, com toda a proposta de gestão para a nossa Fundação de Assistência Social. Creio que algumas coisas vão acontecendo, outras não, mas para isso eu quero agradecer aqui demais a presença de todas as diretoras e diretores que atenderam o meu pedido e que estão sendo trabalhados e orientados. E eu tenho sentido essa adesão e acredito muito na força, no trabalho, na competência dessa equipe da FAS. Eu encontrei lá um exército de pessoas muito capacitadas, e eu não tenho dúvida que nós iremos alcançar os objetivos e daremos uma resposta a contento para as demandas que a nossa comunidade, que o nosso povo, que a nossa gente está solicitando. Portanto, quero fazer encaminhar o final da minha fala, agradecendo a atenção, a oportunidade, presidente Lucas, mesa diretora, a todos os vereadores, e mais uma vez dizer: a gestão da FAS está aberta a conversar, a dialogar e buscar soluções para a nossa gente. Muito obrigado. Obrigado, diretor Samuel. Bem-vindo. Valeu. Passemos ao grande expediente. Com a palavra, a vereadora Andressa Malman. Presidente, eu passo meu grande expediente para o vereador Caleb Garbim. Pois não, com a palavra, vereador Caleb Garbim, da tribuna. Bom dia, senhor presidente. Som. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, toda a comunidade caxiense que nos assiste e acompanha nesta manhã, bem como aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais aqui da nossa casa, pela transmissão posterior. Agradeço a vereadora Andressa Malman, que devolveu a gentileza da última semana. E importante essa sinergia e cooperação para que nós possamos fazer um bom trabalho aqui na nossa casa. Senhor presidente, hoje eu quero expor aqui um projeto de lei que nós protocolamos nesta casa já no início do mês de abril e agora já tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação aqui desta casa, que diz respeito ao que eu chamo de sociedade protegida, né? Este projeto, embora ele seja polêmico, né, para dizer o mínimo, eu sei da importância dele, da relevância que ele tem para a nossa cidade, diante de episódios tristes que nós temos presenciado, não necessariamente em Caxias do Sul, mas Rio Grande do Sul e Brasil afora. E nós, enquanto legisladores, homens públicos, pessoas que têm a responsabilidade de nortear a sociedade no que diz respeito às leis, às orientações que a sociedade vai adquirindo com o passar do tempo, nos preocupamos com relação também no que diz respeito os limites que devem ser colocados, devem ser postos, para que nós tenhamos uma sociedade equilibrada, construtiva, producente e possa abraçar a todos sem distinção. Eu fui provocado, né, no bom sentido, pelos advogados caxienses, o doutor Fernando de Souza Ferreira e também o doutor Guilherme Martinelli Brando, para nós fazemos protocolarmos um projeto que visa combater, né, ou vedar, pelo menos no âmbito do município de Caxias do Sul, o que diz respeito à intolerância religiosa, o fomento a práticas ilícitas e também combater a sexualização e erotização de crianças. É bem sabido que nós temos já preconizado no artigo 37 da Constituição Federal os princípios, né, que regem a nossa sociedade,
o vereador Cláudio Libardi, outros operadores do direito aqui, vereador Eloy Frisso e outros da área jurídica sabem que tem aquele macete, né, do LIMP, que nós temos aí definido alguns princípios dentro do artigo 37, dentre os quais nós temos a legalidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência e especialmente o aspecto moral. E este projeto ele vai em consonância com o dever do Estado de repelir práticas que sejam prejudiciais, especialmente aqueles que estão indefesos, as crianças e os adolescentes. Esses que estão numa fase onde a sociedade deve protegê-los, haja visto a sua vulnerabilidade em todos os aspectos, não somente social, mas vulnerabilidade intelectual, vulnerabilidade a própria força física, e por isso tem os pais responsáveis, a sociedade como um todo, para protegê-los. E ainda nisso nós temos também a proteção integral das crianças, que também está preconizado, então, no artigo 227 da nossa Constituição Federal. Basicamente, este projeto está elencado e ele propõe a vedação ao financiamento e ao apoio por parte do município de Caxias do Sul a eventos, ações, projetos, seminários, exposições, campanhas e manifestações que promovam a apologia a práticas ilícitas, a intolerância religiosa, a conteúdos sexualizados ou atentem contra a dignidade humana e também dá outras providências. E é importante nós destacarmos aqui, quando nós falamos, e eu gosto de frisar a importância disso, que quando se fala em intolerância religiosa, nós estamos falando em todos os aspectos, inclusive a intolerância religiosa que acontece contra ateus, por exemplo. Não é possível que nós venhamos permitir que nós tenhamos casos de intolerância contra ateus, contra pessoas que são da religião da Umbanda, religião de matriz africana, contra evangélicos, contra cristãos católicos e qualquer outra religião que exista. Uma vez que, inclusive, nessa semana, presidente, e aqui aproveito a oportunidade, o presidente não está no plenário no momento, mas deixo registrado isso, me solidarizar com um triste episódio que sofreu, né, de racismo, denunciado por ele mesmo em suas redes sociais, porque é inadmissível, independente de campo político que nós estejamos, que, por óbvio, é um campo político ideológico oposto, mas nós temos maneiras de nos posicionarmos no que diz respeito à contrariedade um ao outro no aspecto político. Então, dentre outras coisas, esse projeto visa justamente limitar a atuação do município no que diz respeito a estas frentes. Por exemplo, contratar, organizar, patrocinar, apoiar, financiar, ceder espaços públicos, inclusive vias públicas, centros culturais e outros locais de uso coletivo, ou disponibilizar recursos financeiros, humanos ou materiais, direta ou indiretamente, para eventos, ações, projetos, seminários, exposições, campanhas, manifestações ou quaisquer atividades que promovam de forma explícita ou implícita. E aí nós temos, por exemplo, apologia, incitação ou estímulo a práticas desordeiras e ilícitas, incluindo consumo de drogas proibidas na esfera criminal ou administrativo, bem como a prática de crimes, contravenções penais ou infrações administrativas. Conteúdos que expressem intolerância religiosa, incluindo manipulação, ultraje, vilipêndio ou desrespeito a elementos, atos, objetos de fé ou símbolos de qualquer religião. E a linha C, conteúdos sexualizados, vulgares ou impróprios que atentem contra a dignidade humana, os valores morais e éticos, o decoro ou os princípios da proteção integral de crianças e adolescente. Ademais, inciso 2º, autorizar o uso de símbolos, logotipos, marcas ou emblemas oficiais do município em quaisquer eventos que promovam as práticas vedadas no inciso deste artigo. E a aplicação da lei observa, então, os princípios constitucionais, especialmente relacionados à liberdade de expressão e também à liberdade de crença. E para nós concluirmos aqui essa manifestação e exposição, obviamente o projeto já está tramitando na casa, já disponível a todos os colegas vereadores, colegas vereadoras. Em caso de, inclusive, nós termos um ultraje, né, deste princípio, que se ele se tornar de fato uma lei no nosso município, se nós tivermos uma quebra no sentido de romper a vedação que existe, nós nos preocupamos também em penalizar, né, as instituições que assim o fizerem. Por que isso? Alguém vai dizer, Caleb, mas o nosso prefeito é gente boa, não vai fazer isso, né? Prefeitos que passaram foram pessoas gente boas, não fizeram isso. Mas nós não podemos trabalhar com a bondade apenas do ser humano, por isso que existe um código que nos rege. Código Civil, Código Penal, Constituição Federal, e eu
penso ser necessário deixarmos positivado a conduta dentro de uma sociedade. E isso nada mais é do que apenas regulamentar aquilo que a Constituição já prevê. A proteção integral à criança e adolescente, o combate à intolerância religiosa. Inclusive, nós temos uma frente parlamentar aqui na casa, que muito embora seja uma frente parlamentar cristã, aborda dentro dela também o aspecto de intolerância religiosa, né? Temos colegas aqui que são membros desta frente, inclusive lá na nossa primeira reunião, conversamos justamente sobre isso, a importância desta casa se posicionar em contrariedade e dando espaço a todas as manifestações. Tivemos ontem aqui uma manifestação, inclusive, do Centro Filantrópico, que tem uma ligação, é sabido da ligação religiosa evangélica com o Centro Filantrópico, e uma sessão solene abençoada, como tivemos outras sessões solenes de outras religiões que também fizeram a sua manifestação. Então, eu penso que esta harmonia social que nós temos dentro desta casa, dentro da sociedade caxiense, ela precisa permanecer. E há uma forma de nós preconizarmos isso e permitirmos que isso se dê nas formas como está, e eu diria que até aperfeiçoar este respeito e os limites que a lei impõe, é também apresentando um projeto neste sentido. Para finalizar, senhor presidente, eu quero também fazer uma observação no que diz respeito ao descumprimento, né? O artigo 5º deste projeto de lei, uma vez que tramitado e chegue a este plenário e seja aprovado, ele prevê o seguinte: o descumprimento do dispositivo desta lei sujeitará o responsável, seja agente público ou gestor da entidade beneficiada, às seguintes medidas. Inciso 1º, suspensão imediata do evento, ação, projeto, seminário, exposição, campanha, manifestação ou atividade até a completa regularização e adequação às disposições desta lei. Inciso 2º, restituição integral dos recursos públicos utilizados, caso seja constatado o descumprimento das normas aqui estabelecidas, sem prejuízo, óbvio, das demais sanções cabíveis. E o artigo 6º, em caso de dúvida quanto à aplicação desta lei, o Poder Executivo poderá submeter a questão à Advocacia Geral do Município e ao setor jurídico competente da Secretaria Municipal, autarquia ou fundação envolvida para análise e manifestação. Como eu disse, a ideia não é proibir nenhum tipo de manifestação. Isso tem que ficar muito claro aqui. Nós não estamos falando sobre censura. O que nós estamos falando aqui é sobre limites adequados para faixas etárias adequadas, para especialmente a proteção de crianças e adolescentes e a violação, a promoção de práticas ilícitas e a intolerância religiosa. Quando nós colocamos limites e nós fazemos com que a coisa pese no bolso de quem promove esse tipo de discriminação, esse tipo de vulnerabilidade à criança e ao adolescente, eu penso que nós vamos conseguir trazer mais moralidade para a nossa sociedade. Afinal de contas, essa casa tem falado constantemente sobre vários aspectos e ouço muito falar aqui sobre a vulnerabilidade social de crianças e adolescentes. Então, a gente não pode tolerar que uma criança seja, por exemplo, incitada a uma conduta criminosa numa festa infantil, por exemplo, que seja promovida pelo município, né? Iniciativa privada, aí cada um responde pela sua vida privada nos limites da lei também, e a lei está aí para reger isso. Agora, o município ele não pode participar, promover de eventos que venham constranger, venham incitar, sexualizar, trazer apologia ao consumo de drogas a crianças e adolescentes. Afinal de contas, estamos falando não somente do futuro da sociedade, mas do presente. E o presente deve ser cuidado por todos nós. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, vereador Caleb. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Prejudicado. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Da tribuna, vereador Eloy Frisso. Meu bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a todos que nos prestigiam através das redes. E me permitam, senhores vereadores e senhoras vereadoras, retomar um tema já abordado por outros colegas vereadores e que eu entendo que nós vamos ser prisioneiros dessa temática por 30 anos. A Serra Gaúcha será prisioneira de um contrato celebrado de forma atabanada, de forma contrária aos interesses do Rio Grande do Sul, e que nos prende a uma empresa
por 30 anos. Eu falo, obviamente, dos contratos de pedágio. E aqui já aconteceram debates travados sobre esse assunto, foi realizada aqui uma assembleia convocada pela Comissão de Transporte e Mobilidade, abordando essa temática. Mas eu vejo com preocupação, vereadores, porque esse contrato que abrange a Serra Gaúcha, nós temos que partir da seguinte constatação. Caxias representa pelo menos 50% das pessoas atingidas com esse contrato. Nós temos uma população aqui de aproximadamente 500 mil habitantes, e se nós pegarmos todas as cidades atingidas pelo contrato nesse pacote 2 aí dos pedágios, nós vamos atingir em torno de 1 milhão e pouco de pessoas, pegando as demais cidades. E aí aquela temática que eu levantava, e que a União de Bairros de Caxias do Sul também levantava, pregando sozinha no deserto, e um que outro vereador nessa Câmara se colocando contra a postura da Assembleia Legislativa de aprovar pela sua grande maioria a possibilidade da ampliação desses contratos de pedágio, a vida está provando que, de fato, o Estado entrou numa grande fria. E não é só o sistema free flow, tá, que o pessoal está reclamando, porque aí depois vai vir a cobrança e tem multas e assim por diante. Não, é a cobrança em si, os valores praticados e o conjunto de obras que não vem. O governo do Estado anunciou com alarde, né, a assinatura da ordem de início da duplicação da Ponte do Tega. Tá? Me parece que essa é a grande obra que vai acontecer aqui em Caxias, que é a duplicação da Ponte do Tega. Seria um investimento aí de em torno de 150 milhões de reais, que já era para ter começado ainda no ano passado, né? E não se tem, assim, clareza, vereadora Sandra, sobre dois aspectos, vereador Wagner Petrini, que me preocupam muito. Porque, na época, nós dizíamos, bom, vai vir o pedágio, favas contadas, e não se fala na entrada da Forqueta e não se fala na entrada do Risso. No mínimo 2 viadutos. No mínimo 2 viadutos. O que se fala sobre a entrada do Risso e a entrada da Forqueta? Nada, nada. E aí eu cobrava, principalmente da Câmara de Indústria e Comércio, da representação no Cored, a senhora aquela que era representando no Cored e que encaminhou as audiências públicas, que ninguém participou, né? E que praticamente toda semana dava entrevistas em jornais apoiando a questão dos pedágios, e dizia assim, onde é que está a representação de Caxias? Mesmo, acho que a Prefeitura também falhou, em não participar dessa discussão, em razão do baixo nível de envolvimento do município nessa discussão, e acabou-se assinando um contrato. Eu já passei por essa experiência desde o governo Brito, quando criamos aqui nesta casa a Frente Gaúcha contra os Pedágios, da qual participaram mais de 400 vereadores. Reunimos em praticamente todas as cidades do Estado, nos colocando contrário à prorrogação dos contratos de pedágio, à época que eram de 15 anos, né? E não se conseguiu romper aquele contrato. E a governadora Ieda Crucius queria prorrogar o contrato por mais 15 anos. Felizmente, esse contrato não foi prorrogado. Entra o governo Leite e retoma toda a questão dos pedágios privados. E nós sempre tínhamos feito aqui uma defesa, não sermos contra o pedágio, mas éramos a favor do pedágio comunitário. Porque o pedágio comunitário mostrou que podia ser uma solução, especialmente para
o chamado pedágio de manutenção, de manter as estradas boas, manter as estradas limpas, manter sinalizadas e assim por diante. E os investimentos, se buscar, como se os outros estados buscam, nos recursos do orçamento estadual, nos recursos do orçamento federal, como fez o governador Rigoto, quando, independente do pedágio, fez a segunda pista na subida da São Vendelino. Ninguém reconhece essa grande obra feita pelo Rigoto na condição de governador, que foi a duplicação da subida, né, da São Vendelino. Quanto foi utilizado ali de recursos daqueles que exploravam o pedágio naquela época para a construção dessa segunda pista? Zero recurso. Pois não, vereadora Sandra? Obrigada, vereador Eloy. Então, realmente, para a entrada de Forqueta, não tem nada de efetivo. O que a gente tem lá é uma obra que vai ser implantada em 2027, que é uma rótula alongada, né? Pelo que a gente sabe. E que talvez não resolva o problema, porque a gente está com um grave problema em Forqueta de que toda semana tem um acidente lá. E a gente vive brigando porque a gente precisa ter segurança, principalmente na questão do trânsito. A RS 122 é uma RS que ela é muito movimentada, não foi pensado nada para Risso, para Forqueta, e foi pedagiado. Então, a gente está pagando por um serviço ineficiente. E também, toda semana, com acidentes e com mortes fatais. A gente tem lá, todos os dias, alguma coisa acontecendo de acidentes e causando transtornos e problemas para quem passa lá, mas principalmente para os moradores. Então, concordo com o senhor tem toda a razão. E, vereadora Sandra, eu vejo assim que o contrato firmado implica, em 30 anos, a aplicação de em torno de 3 bilhões em recursos, né, da empresa em obras, ou de uma pequena parte de duplicação de estradas, mas a sua grande maioria é basicamente um pedágio de manutenção. Um pedágio de manutenção não tem como você cobrar 11 ou 12 reais por um pedágio de manutenção, né? Nós temos o exemplo das estradas federais, onde você passa aí, paga ali R$3, R$4, não recordo os valores. Mas então é um absurdo, né? A gente projetar nos 30 anos quanto essa empresa vai ganhar nas costas dos proprietários de veículos do Rio Grande do Sul. 3 bilhões é praticamente nada. Vejam que só naquela meia dúzia de pedidos apresentados pelo Coré de Serra, eles acresceram 500 milhões no contrato. 500 milhões por meia dúzia de pedidinhos, tá? Do ponto de vista de atender algumas demandas localizadas, mas não aqui na nossa cidade. Então, eu gostaria de, antes de concluir... Perdão, pois não, vereador. Não, obrigado, vereador Frisso, e parabenizo o senhor a trazer essa pauta tão importante e dizer que, ao meu ver, simplesmente foi feito esse contrato aí pensando em mais um tributo para a população, porque é só olhar quanto % do dinheiro arrecadado nos pedágios é pago como imposto. Então, era só para criar mais um tributo sem que fosse colocado realmente como mais um imposto. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. E eu fecho, então, com um encaminhamento que pretendo dar na casa, presidente, é de que, de forma conjunta, toda a casa, convoquemos aqui ou convidemos o secretário estadual responsável por esse setor, que ele venha a essa casa explicitar esse contrato. Tá? Eu acho que está mais do que na hora de o governo do Estado vir aqui e dizer claramente, nem que seja uma reunião específica, né? Eu acho que tem que ser muito mais ampliado do que simplesmente as comissões que tratam especificamente desse assunto, porque envolve toda a cidade, e eu vou ver do ponto de vista do regimento como é que nós podemos fazer, então, esse convite para que o representante do Estado venha a esta casa aqui dar explicações sobre esse contrato. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Frisso. Acho oportuno, vamos encaminhar um convite enquanto a mesa, que acho que é o que nos cabe fazer com outro ente federado, com outro poder,
E, enfim, contamos com a colaboração dos colegas, a bancada do PSDB, especialmente se puder nos auxiliar para reforçar a importância da segunda maior casa legislativa do Estado do Rio Grande do Sul receber um representante do governo do Estado. Eu passo trabalhos para a vereadora Andressa Marques. Caleb, fica aí que eu vou falar da nossa ida para Brasília. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Muito obrigada, presidente. Cedo meu espaço ao vereador Lucas Carenhato. Vereador Lucas, da tribuna. Obrigado, colega de bancada, minha líder, vereadora Estela Balardim. Vou usar esse tempo dividindo em duas questões. Vou falar de uma missão que nós estamos indo a Brasília a semana que vem e o tema da educação, uma demanda importante que eu tenho recebido muitas solicitações, especialmente das mães. Então, a semana que vem, eu e o vereador Caleb Garbim vamos a Brasília para participar da Marcha Nacional dos Vereadores, uma entidade, a União de Vereadores do Brasil, a UVB, está convocando essa marcha. São milhares de vereadores de todo o país que participarão, governadores, prefeitos das grandes cidades, ministros, o governo federal também participará. Então, eu tenho certeza que vai ser uma troca importante, né, de ações que as casas legislativas estarão trocando. Então, nós vamos participar desse momento. E outra ação que nós faremos, e agradeço o vereador Caleb, que aceitou o convite, eu havia comentado com os colegas vereadores essa intenção que a mesa tem de fomentar debates com a sociedade. No mês de fevereiro, fomos eu, o vereador Petrini e o vereador Rafael a Brasília e participamos da Marcha Nacional dos Prefeitos. Um encontro também consolidado há muitos anos, em que prefeitos do país todo vão a Brasília e encontram lá informações disponíveis sobre PAC, bancos públicos, sobre os ministérios. E surgiu lá a ideia de que nós tentássemos replicar, claro que dentro das possibilidades do nosso tamanho, um evento aqui em Caxias, voltado às câmaras de vereadores e às prefeituras da região, não só dos 49 municípios, dos 48 da nossa abrangência aqui, da AMESD, mas do entorno, Campos de Cima da Serra, Vale, talvez o Planalto, convidando, então, representantes do governo federal, especialmente no tema do PAC, para tratar sobre acesso dos projetos do PAC, nós convidarmos o governo estadual para falar sobre o Fundo da Reconstrução, FURRIS, e o acesso a esses recursos, e alguns cases também do que se refere ao Executivo, à Prefeitura. E no tema do Parlamento, nós apresentarmos o trabalho que nós temos realizado aqui na Câmara de Vereadores, seja nos setores, a aquisição dessa nova plataforma de fluxos legislativos. Então, eu conversei com colegas de vários partidos, recebi aqui o deputado estadual Neri, o deputado Búrigo, conversei com a deputada Denise, vou em Brasília vou conversar com o deputado Marcon, aqui da nossa cidade. A ideia é congregar a todas as pessoas, os nossos representantes, e vamos, eu e o vereador Caleb, a data, né, nós pensamos, quebramos a cabeça para pensar, a nossa intenção é que o evento seja, e que ele una vários prefeitos e vereadores. Não entendemos que a possibilidade que a Câmara não dá conta dessa demanda, então já reservei o UX Teatro. A ideia é nós fazermos no dia 11 e 12 de setembro, quinta e sexta-feira, e vamos... Ontem conversei com a Paula Iores, aqui representando o governo do estado, vamos convidar o governador também. Tem outro fato que pode acontecer nesse meio tempo, que é a inauguração da materno-infantil do Virvi e a possibilidade da vinda do ministro da Saúde. Então, eu entendo que é no sentido de somar esforços. E nós vamos convidar todos os deputados federais do Rio Grande do Sul. Eu e o deputado Caleb, todos os 29... Eu disse deputado, estou profetizando, né? Eu e o colega vereador Caleb Garbim, vamos convidar porque acho que é um momento de união,
de convidarmos a todos que queiram vir a Caxias, porque eu entendo que a nossa cidade tem esse potencial. E se há um esforço, por exemplo, para o prefeito de Jaquirana, para o prefeito de, enfim, de cidades menores irem até Brasília, por que a gente não pode fazer um evento aqui, gerando turismo para a nossa cidade, mostrando o que nós temos na Câmara de Vereador. Então, a turma da comunicação está lapidando o nome desse evento e nós vamos conversar. Eu vou contar também com o apoio de todos vocês, vereadores, porque a ideia é que nós convidemos a todos os presidentes e prefeitos das câmaras de vereadores aqui do entorno. Então, eu já convido que vocês já conversem com os seus pares de partidos, sejam vereadores ou prefeitos, para reforçarmos esse convite. E a Câmara vai disponibilizar estrutura de carro, já comecem a organizar as vossas agendas aí, para que nós possamos também fazer esses convites, né? Acho que Caxias precisa ter esse protagonismo. Conversei ontem com o prefeito Adiló, que achou a ideia também oportuna e importante. Então, vamos fazer isso em Brasília. Nós não temos a programação, porque vamos depender do governo do Estado, do governo federal, logicamente, do governo municipal. Nós aqui, as nossas comissões também estarão envolvidas, mas eu achei oportuno fazer essa comunicação e conto aí com todos vocês para que nós possamos nos organizar e contribuir, que é um evento importante, é o primeiro do Estado, não há nada parecido. Quem faz isso, em geral, é a FAMURS, né? Ou tem um summit em Nova Petrópolis, e a ideia é a gente fazer sem custo nenhum para os prefeitos e presidentes das câmaras e vereadores, porque a intenção é mostrar a potência e aquilo que a gente tem de bom em Caxias, e ao mesmo tempo acessar recurso, discutir legislação. Eu acho que um tema muito importante, além dessa possibilidade, né, de recurso, é o tema da saúde, já que ele envolve a região e precisa do compromisso dos prefeitos e das prefeitas. Então, estou comunicando, estaremos lá semana que vem e, enfim, conversaremos no retorno, dando um feedback. E os 3 senadores também, né? Vamos convidar os 3 senadores para que estejam aqui nesse momento. E concluo a minha fala, não quero usar a declaração de líder, no tema da educação, para falar de uma demanda que tem chegado para mim de forma muito latente, que é a questão da inclusão. Caxias é uma referência no tema da inclusão. Todas as mães e pais que têm filhos autistas, deficientes, altas habilidades, querem matricular seus filhos no município, especialmente pela facilidade que sempre foi o acesso de cuidadores. Eu entendo, eu inclusive estava no conselho como presidente, a função do cuidador, vereadora Rose, a senhora que sabe, que é colega da rede, é a higiene, é a alimentação e o deslocamento. A gente sabe que é isso. Entretanto, o número de crianças para o AEE é cada vez maior. O número de diagnósticos de autistas cresce de forma exponencial. E nós precisamos, efetivamente, de políticas públicas para isso. Eu tenho ido visitar as escolas. Fui visitar 3 escolas na segunda-feira. E o que os diretores têm me relatado é a dificuldade das comunidades, dos pais, das direções receberem os cuidadores. E isso é inadmissível. Em salas que nós temos 3, 4 autistas que precisam, inclusive uma escola, pasmem, vereadora Andressa, que está presidindo a sessão, Andressa Marques, uma criança com fralda, utilizando fralda, 5ª, 6ª série, e foi negado o cuidador. Eu entendo que, eventualmente, algumas cuidadorias podem não estar fazendo a função para que foram designadas. E eu disse para a secretária, minha amiga, secretária Marta Fattori, bom, se nós queremos diminuir o número de cuidadores, eu faço uma proposta para a gestão atual. Por exemplo, que nós criemos a bidocência. Aí nós podemos reduzir em 70% os cuidadores. Tem vários municípios que trabalham já na lógica de 2 professores, de um professor auxiliar,
Poderia ser uma alternativa. Agora, simplesmente colocar o pé no freio dos cuidadores, gera uma situação de incerteza e de muita dificuldade. Então, eu tenho uma reunião com a secretária Marta hoje, no final da tarde, sobre outro tema, mas vou reforçar, isso tem despertado muita descontentamento nos professores, na turma, os profissionais do AEE, que não conseguem ter o seu trabalho bem adequado em razão disso. Eu vou pedir uma declaração de líder da bancada do PT para ceder os apartes, no momento oportuno. É vereadora Rose Frigeri. Vereador Lucas, primeiro a questão do dia 11 e 12 de setembro, uma proposta relevante, importante, né, para a nossa região aqui, para a nossa cidade, então, parabéns por isso. Mas eu queria falar desse tema um pouquinho, porque, coincidentemente ou não, eu acabei de receber um WhatsApp que dizia assim, ó, nunca em mais de 30 anos vi as coisas tão difíceis. Tantos alunos atípicos, com gritos, surtos e desestrutura toda a escola porque não tem cuidadores e professores suficientes. A facada na prof foi só a ponta de um iceberg. Então, eu acho que é isso, né? Já falamos várias vezes nisso, mas enquanto não tiver... Estou até tentando descobrir, não vou colocar de forma muito exposta aqui, mas essa situação, inclusive, da facada das crianças, dos adolescentes que fizeram isso, quais os encaminhamentos que eles têm. Porque a gente sabe que tem crianças que estão se pedindo encaminhamentos para a monitoria há anos, e as crianças não recebem, daqui a pouco elas têm um surto, elas fazem alguma coisa com um colega, elas fazem alguma coisa com alguém da direção, das professoras, o que acontece? A primeira a ser responsabilizada é a diretora da escola. Isso no limite, né? Mas como bem colocaste, não existe número adequado. Quando foi feita essa lei, tinha redução de alunos em sala de aula, quando precisasse, num aluno de atendimento especial. As diretoras ganharam ali daquela discussão que nós tivemos, não, nós vamos colocar câmeras nas salas de aula. Só que é o seguinte, quem não conhece uma sala de aula vai ver. E vai sobrar para quem? Para as professoras. Então, o que nós precisamos depois, não adianta lamentar e dizer que os estudantes têm que cumprir medidas de 10 anos presos ou tem que diminuir a idade penal. Precisa ser responsabilizado. Mas quando uma criança está desde os 4, 5, 10 anos a escola pedindo uma série de atendimentos e não é feito pelo poder público, quem que tem que ser responsabilizado também? Então, acho que é um debate muito importante. Obrigada pela oportunidade. Obrigado, vereadora Rose. Segue em declaração de líder pelo PT, o vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Essa parte, vereadora Daiane. Parabéns, vereador Lucas, pelos dois temas, né? O primeiro, acho que traz o protagonismo de Caxias do Sul em pauta, e eu acredito que é importante isso, e somos parceiros nessa proposta. E o segundo é um tema que é muito latente para mim, que é a questão da inclusão. Inclusive, vereador, por tantos pedidos dos pais, por participar de tantas reuniões assim, eu elaborei um pedido de informações que eu estou protocolando na Câmara para verificar a questão de cuidadores, monitores, alunos atípicos. Por quê? Porque a gente não tem essas informações. E cada vez que se reúne essas pessoas para um seminário, para uma palestra, para uma própria reunião, os pais trazem à tona, todos os momentos, essa questão. Primeiramente, a questão da saúde, pela demora do diagnóstico, né? Anos na fila aí para um neurologista, e a parte da escola, quando se solicita a questão de cuidador e monitor, que já é deficitária, porque ela é para locomoção e higiene. A gente sabe que os nossos alunos atípicos, aí eles precisam muito mais do que isso. A gente precisa de outros profissionais também, tanto em sala de aula quanto nos AEs. Até isso é negado. Então, até os monitores mais simples, né, os monitores, os cuidadores são negados. Então, é uma preocupação, e eu acredito que vem muito de encontro à Câmara de Vereadores trazer esse assunto à tona, porque antes a gente tinha, agora saiu ontem um estudo, que agora é 1 a cada 31 alunos, né? 1 em cada 31 crianças
cada 31 crianças a questão do espectro autista. Então, ela aumenta cada vez mais o número de alunos e a gente, nas visitas nas escolas, a gente verifica. Cada sala de aula com 4 alunos, 3, 4 alunos, e escolas com 400 alunos, praticamente 40 a questão precisando de um atendimento especial. Então, é um assunto que a gente tem que verificar, sim, e eu estou protocolando esse pedido de informações na casa para a gente verificar. Obrigado, vereadora Daiane. Eu não assino, né, mas certamente é um pedido de informação importante para nós refletirmos sobre essa questão. Só a parte, vereador Daniel Santos. Vereador Lucas, essa é uma pauta que a gente sempre diz que é uma pauta de todas, né? De todos, não é uma pauta ideológica nem de partido A ou B. Eu entrei esse ano e abracei junto essa causa e tenho trabalhado bastante e parabenizo por trazer ela para casa. Eu estava conversando com a Marta e ela está acompanhando, inclusive, a sua fala, e que o senhor falou que tem a reunião hoje, e isso não tem nenhuma divergência quanto a isso, é importante. Ela só pediu para informar que já tem um projeto em andamento de conclusão na Secretaria de Educação para ser encaminhado por RH, para ser contratado o segundo professor, né, com a qualificação pedagógica para fazer esse atendimento do autismo das crianças especiais na sala de aula. Então, essa é uma informação que é importante já trazer para casa, que já está em processo de conclusão esse projeto para ser encaminhado por RH. Então, obrigado. Muito bom. Obrigado, vereador Daniel. O vereador Iago Morandi. Não só parabenizar que o vereador Lucas, como outros vereadores aqui, sempre estão atentos ao tema da educação no nosso município. Parabéns. E reforçar o convite. Era para eu ter feito ontem em sessão, acabamos se passando e a gente não fez. Hoje é a nossa audiência pública, né? Eu conto com todos os vereadores. Quem puder participar hoje aqui vai ser importante para a gente estar cobrando o executivo, os órgãos, né? Reforçar aquela cobrança é sempre bom. Então, seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Eu acho que o vereador Daniel nos traz uma... Estou perplexo, acho que é isso, mas de feliz. Se, de fato, a Secretaria Municipal de Educação de Caxias tem um projeto que vai ser analisado por RH. O nosso colega aqui, vereador Edson, sabe, foi secretário, ordenador de despesas, há de se criar o cargo. Nós não temos o cargo criado de professor adjunto, né? Nós precisamos mudar a resolução e o parecer do Conselho, mas eu fico feliz com o anúncio de que Caxias terá, então, um professor auxiliar para as turmas com crianças de inclusão, e nós cobraremos, isso vem a calhar, do que acontece principalmente em cidades pequenas, né? Temos cidades pequenas que têm professor auxiliar para dar conta disso, né? Eu fico pensando, eu já citei o meu exemplo, eu saí de sala de aula em 2019, vereador Cláudio. A minha formação é história, como os meus colegas, anos iniciais é do 1º ao 5º, anos finais do 6º ao 9º. Mas vocês pensem num prof de história, geografia, matemática, ciências, qualquer um dos componentes curriculares que tem um aluno autista, ele não tem formação em AE, ele tem a formação em história, em geografia, e ele necessariamente, a escola precisa trabalhar com esses temas. A senhora sabe, vereadora Rose, esse professor de anos finais, ele vai ter 6 planejamentos, porque ele tem que ter um planejamento que dê conta das características de cada um desses alunos de inclusão. Então, é bastante complexa a situação, mas nós precisamos atender. E eu digo à secretária Marta, que eu tenho uma relação de amizade e admiração, eu circulo, converso com os diretores, Marta, e a principal reclamação que se tem na rede municipal hoje, além da questão de falta de vagas, é o setor de atendimento educacional especializado. Há muitas reclamações. Esse setor, que historicamente era um setor que atendia bem. Nós, historicamente, em Caxias, e vários colegas foram secretários de educação e que passaram por essa casa, nós sempre fomos exemplos na questão do AE. E hoje nós temos problemas reiterados, inclusive na falta de retorno para as direções das escolas. Do porquê não os cuidadores? Ainda se liberar um cuidador para 3, 4 estudantes. Aí sabe o que os diretores têm que fazer? E os professores do AE? Pedir para as crianças virem para a escola só um turno por semana, 2 ou 3.
Que, inclusive, isso é um outro problema bastante complexo para resolver. A criança tem que ter a garantia de permanecer na escola, mas condições para isso. Então, eu sei da boa vontade, mas nós temos pais, mães e, principalmente, as crianças bradando por essas políticas. Essa é uma parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza, e mais do que isso, a necessidade da distribuição de atividades específicas e a assunção de mais de uma escola por professor da educação especial. Mais de um professor. Não, eu falo pela minha tia, porque ela fica responsável por 3 ou 4 escolas com alunos de 3 ou 4 idades diferentes e tem que fazer a apresentação de trabalhos para 3 ou 4 alunos diferentes em diferentes escolas. Então pega desde o Santa Corona até bairros da Zona Sul. Então é um problema que efetivamente tem que ser atacado. Anteriormente, quando havia matrícula exclusiva ou a disponibilidade exclusiva a uma escola, como ela era anteriormente Santa Corona, bom, podia atender com maior qualidade, que nem a realidade que está sendo enfrentada hoje. Obrigado pela gentileza, parabéns pelo tema. E eu concluo dizendo, nós tivemos aqui uma sessão emotiva, essa casa lotada, provavelmente a sessão que a Câmara, o momento que a Câmara recebeu mais pessoas no último período foi o dia do fato ocorrido com os professores, e esse assunto calou. Esse assunto calou absolutamente. Nós não falamos mais nada, não ocorreram ações, e eu não falo de ações de curto prazo, mas nós precisamos, ou seja, a comissão de diretores não recebeu o retorno dos seus questionamentos, e, enfim, nós precisamos cobrar, né, da gestão pública, do Poder Executivo, do Ministério Público, do Judiciário, pensar no que nos cabe para que logo mais nós tenhamos outro caso como esse, outro professor sofrendo, seja de violência ou chorando com a questão da sua saúde mental abalada. Tá bom? Muito obrigado pela gentileza de aguardar mais um tempinho aí para finalizar. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carinhato. Com a palavra, vereador Rafael Bueno, prejudicado. Declaração de líder da bancada do PSD, vereador Juliano Valim. Declaração de líder da bancada do PCdoB, senhor presidente. Muito bom dia, presidente. Mais uma vez, venho a minha declaração de líder, falar de algo importante, benéfico para a nossa sociedade caxiense. Uma demanda que já venho há muitos anos cobrando, desde o momento que assumi a condição de vereador aqui de Caxias, fiz indicações, protocolos, e agora está se tornando realidade, né? Que na verdade foi sábado passado, eu quero que a TV Câmara dê prioridade às imagens. Sábado estive lá com o prefeito Agiló, pode manter a primeira imagem ali, Viviane, onde estive lá juntamente com o prefeito Agiló, juntamente com os moradores, aonde que foi concluído o asfaltamento da estrada municipal Ernesto Suliani, conhecida como Estrada Velha, que liga Caxias do Sul a Flores da Cunha. Um momento histórico para aquela região, olha a alegria dos moradores. Inclusive, ali está minha assessora Amaríndia, do qual fez a cobertura lá, fazendo as fotos e fazendo os vídeos para agregar valores aqui ao trabalho do vereador. E também ali a satisfação por ter tomar um chimarrão lá com os moradores, que é sempre muito importante, né, esta união. Esses moradores, vale ressaltar que, em um momento que eles estavam mais necessitados, estive lá presente com reuniões, aonde que é sempre importante essa união de todos quando se quer conquistar uma demanda. Aí aconteceu já diversos acidentes, era seguidamente ligando no gabinete pedindo patrulhamento e cascalhamento, uma via que facilita o escoamento de produção, e também muitas empresas hoje utilizam essa via, que são colaboradores que tanto de Caxias vão a Flores da Cunha, ou de Flores da Cunha que utilizam, exemplo, as empresas como Marco Polo, Randon, entre outras diversas. Mas principalmente beneficiando os bairros da região norte, oeste, que é ali Serrano, Jardim Adorado, Iracema, Jardim Filomena, Serraria, Santa Fé, Quênio, Fátima Baixo, enfim, Parque Oásis, Ana Rec, Castelo, Capivari, acontecendo obras. Vale ressaltar que eu nunca esqueço de uma reunião lá em 2021 que eu tive com o prefeito Adiló, ele disse: vereador, vamos sim, calma,
vamos conseguir verbas, vamos aos poucos e vamos sim concretizar este sonho desses moradores. E o prefeito assumiu essa responsabilidade. Depois teve outras cobranças, juntamente lá com o ex-secretário Solete, do qual insistidamente cobrava diretamente. E como o prefeito mesmo disse lá no dia da inauguração, que gastei alguma sola de sapato ali junto ao seu gabinete cobrando essa obra, mas valeu a pena. Né? A população satisfeita, lá o Moacir, a Andréia, o André, né? Entre outros moradores que seguidamente, né, era praticamente todos os meses cobrando ali melhor condições para aquela via. Vamos exibir agora um vídeo ali de uma fala do prefeito lá com a minha pessoa. De abril, uma data muito importante, estou aqui com o prefeito Agiló, uma parceria de sucesso, onde que se iniciou há mais de 10 anos, mas agora a partir de 2020, quando assumi como vereador, em parceria com o prefeito, diversas reuniões, inclusive com os moradores, lá no gabinete do prefeito, ele assumiu essa responsabilidade e agora está aí a obra concretizada, né, prefeito João? Sou vereador Valim e quis o destino que, quando vereador, eu tivesse a iniciativa de denominar o nome dessa via de Ernesto Suliani. E hoje estamos aqui entregando, cumprindo esse compromisso que havíamos assumido contigo, com os moradores, com várias lideranças, mas especialmente com a família do seu Ernesto Suliani, que a filha está aqui hoje, junto com o seu esposo Nelson. Então, para nós é uma alegria muito grande. Aliás, o vereador que nos acompanhou hoje, com várias entregas, obras muito importantes. Desde quinta-feira estamos entregando obras muito importantes, com a presença também do vereador Valência, muito ligado nessas coisas. Isso aí. Então, lá no Cerro da Glória também é uma grande obra que o prefeito João inaugurou hoje, entre outras aí pela cidade. Aqui eu faço questão de frisar que eu faço parte dessa região, inclusive beneficiando aqui como bairro Serrano, Iracema, Jardim Filomena, a própria Anaré, Santa Fé. Então aqui uma gama da região norte muito importante. Então essa conquista, assim, meu cumprimento ao prefeito João, porque uma corrente faz a diferença sim. A união faz a diferença. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Boa paz. Então aí, acho que é importante, né, quando a gente tem um trabalho sério, como diz o meu assessor, o Beto, início, meio e fim. E enquanto a gente não consegue o fim, a gente cobra, a gente frisa, quando é necessário fazer crítica construtiva, a gente faz, mas quando se tem o trabalho bem feito, a gente tem que chegar aqui e parabenizar, porque é um esforço de alguns anos. Olha que às vezes você faz o pedido, não é amanhã que se consegue a obra. E ressaltando que teve de buracos, cratera, atolador, carros atolados aí, deslizamento, mas a obra saiu. Sem transtorno não há a obra concretizada. Tem mais um vídeo ali rapidamente. Can you blow my whistle, baby, whistle, baby, let me know. Girl, I'm gonna show you how to do it, and we start real slow. You just put your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby, here we go. Fico muito feliz quando há o reconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente fica um pouco decepcionado, porque você faz um documento, faz uma locaxias, faz um processo administrativo, faz diversas reuniões, e quando menos espera tem os ditos que se promove às custas do trabalho da gente. Um trabalha e o outro vai lá e leva a fama. E fico muito grato do prefeito lá ter citado o meu nome, valorizado o meu trabalho, sinal de reconhecimento. Então, prefeito, que continue nessa caminhada, jamais deixando de citar quem de fato trabalha, quem de fato vai atrás, porque quando o senhor faz um bom trabalho, eu vou chegar aqui e vou lhe parabenizar. Então, parabéns, prefeito, parabéns àqueles moradores que pagam os seus impostos, que contribuem com os seus direitos legais na sociedade, e agora veio o retorno. Então, parabéns a todos os envolvidos, às lideranças envolvidas, aos abaixo-assinados que eu fiz,
as indicações, protocolo, gosto de frisar aqui, trabalha com início, meio e fim e sempre aquele objetivo, fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença na sociedade. E esse é o papel que esse vereador Juliano Valim, Deus que assumiu no meu primeiro mandato e agora no segundo, assumiu com a sociedade. Não sou milagreiro, mas aos poucos estamos aí contribuindo para uma sociedade mais justa e democrática na nossa cidade, Caxias do Sul e Serra Gaúcha. Meu muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Juliano. Obrigado, vereador Juliano Valim. Com a palavra, em declaração de líder da bancada do PCdoB, vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. No dia de hoje, gostaria de falar sobre a Fundação da Assistência Social, sobre a FAS, aproveitando que nós tivemos a presença do presidente da FAS aqui no dia de hoje, Samuel Ávila. Estava dialogando ali antes com o líder do governo e concordamos que seria interessante ter um momento de debate, que nós pudéssemos fazer perguntas. Claro que o nosso regimento não permite isso, mas queria deixar a sugestão já para as pessoas que farão parte da comissão do regimento, para que quando venha uma autoridade, nós tenhamos tempo, né, de fazer perguntas, questionamentos. No momento oportuno, vereador. Logo lhe concedo. Nós fazermos perguntas para que a gente pudesse dialogar e aproveitar a presença. Não é sempre que nós temos um secretário aqui, um presidente. Então é importante que nós possamos já poder fazer um debate aberto sobre como estão funcionando as políticas públicas na nossa cidade. Primeiramente, eu gostaria de falar que a Fundação da Assistência Social, ela foi instituída no ano de 1996 pela Lei 4.419, né, onde diz que é uma entidade da administração indireta do Poder Executivo Municipal com personalidade jurídica de direito público, que organiza a política pública de assistência social. Nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742, de 1993. A assistência social é direito do cidadão e dever do Estado, é política da Seguridade Social, não contributiva, que provê os mínimos sociais realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas. Eu falo isso porque muitas vezes a gente fala da assistência social como se ela não fosse uma política pública. Tem lei, tem norteador, vereador Juliano Valim, portanto, não é eu falar da minha cabeça o que seria assistência social, não é caridade, é um direito, né? Muitas vezes nós vemos serviços com voluntariado, por exemplo. Voluntariado é importante, mas para fazer com que as outras coisas que o serviço não dá conta, os voluntários consigam auxiliar. Mas o serviço em si precisa ser feito por trabalhadores, precisa ser feito pela tipificação, pela lei, se baseando num norteador, que é a política pública que nós temos estabelecidas na nossa cidade. Por isso, e fazendo essa introdução, eu gostaria de falar de alguns elementos sobre assistência que tem sido um problema na nossa cidade. Eu não trouxe antes, de forma mais contundente, esses assuntos, porque estava aguardando, até por ser um presidente novo, né, novas pessoas ali. Então, nós tentamos o diálogo, tivemos a abertura do diálogo, mas tem algumas questões importantes que a gente precisa debater e gostaria, sim, de dialogar com ele, como já fiz em outros momentos sobre isso, mas também de poder debater com a Prefeitura Municipal sobre esses assuntos, porque são questões que estão preocupando os usuários dos serviços, mas também os trabalhadores. A primeira questão é sobre o problema que nós temos tendo na limpeza dos serviços da assistência social, tanto nos serviços públicos quanto nos serviços terceirizados. Desde o mês de janeiro, de dezembro, vereador Lucas, tenho recebido denúncias, e sei que vocês também, né, de trabalhadores que não estão tendo seu espaço de trabalho, né, e os usuários também não, por consequência, limpos, porque houve o rompimento do contrato, houve a falência da empresa que prestava esse serviço, e aí a Prefeitura está em diálogo com a Codeca já há 4 meses, né, e aí se diz que está sendo resolvido, mas tem uma morosidade para a resolução dessa questão, e eu ouvi, vereador Daniel, por isso que eu resolvi trazer esse assunto para cá, ontem, de trabalhadores e trabalhadoras, que já estão falando em paralisação dos serviços. Achei importante trazer porque as pessoas estão falando em paralisar. Os trabalhadores não estão tendo a limpeza necessária. E aí, algo que eu acho preocupante, por isso que eu trouxe também em relação a essa demora, é que algumas pessoas me trouxeram um relato de que talvez, né, de que houve a fala, não posso afirmar que houve, mas de que me disseram que houve a fala do presidente da FAS, de que não haveria problema os trabalhadores fazerem a limpeza do seu local de trabalho. Mas é por isso a morosidade, né?
Né? Nós temos que se questionar. Imaginem se nós tivéssemos que fazer a limpeza aqui da Câmara de Vereadores. Nós não poderíamos dar prioridade para outras coisas, porque nós teríamos que fazer a limpeza do espaço de trabalho. Então, se o presidente da FAS acha que isso é certo, eu não posso afirmar que ele disse, mas ouvi relatos de que ele disse. Então, portanto, gostaria de explicações sobre isso. Para logo poder passar os apartes aos vereadores que solicitaram. Outra questão que me preocupa bastante é sobre essa questão da força-tarefa das pessoas em situação de rua. O presidente da FAS aqui nos apresentou o primeiro item de importância da FAS sobre esse tema, e sabemos que é um tema bastante visto e olhado na nossa cidade pela sociedade como um todo, mas também me preocupa bastante, vereadora Rose, que o diretor administrativo aqui, o Rafael, veio falar comigo há umas 3 semanas atrás e me garantiu que não haveria força-tarefa até haver a proposição do decreto sobre a força-tarefa pela prefeitura, que eles querem organizar a força-tarefa num decreto, e disseram que não ia acontecer mais a força-tarefa enquanto não houvesse o decreto, porque eu solicitei que nós pudéssemos acompanhar a força-tarefa. Vejo que vários vereadores acompanham as ações do município, e isso é justo, porque é o nosso trabalho. Eu pedi para que nós pudéssemos acompanhar pela frente parlamentar, me pediram para esperar porque a força-tarefa não estava mais acontecendo. Recebi relatos hoje de que a força-tarefa aconteceu hoje e ontem. Então, por que eu não posso participar da força-tarefa? Por que nós não podemos acompanhar? Fica o questionamento. Falei para o presidente hoje que nós faremos aqui uma audiência pública no mês que vem sobre esse tema, mas acho grave quando uma informação chega a nós, e eu não falei em nome da vereadora Andressa Marques, eu falei em nome da frente parlamentar, porque disse para os vereadores que nós iríamos acompanhar assim que nós tivéssemos as informações. Então, não entendi por que me disseram isso e fizeram outra coisa. Então, ou é uma coisa ou outra. Nós precisamos ter uma linha de comunicação nítida para que nós possamos nos entender e se entender com a comunidade. E outras 2 coisas que eu queria trazer, colegas vereadores, que também me preocupam, eu não entendi exatamente o objetivo do presidente hoje da FAS aqui, ele nos apresentou algumas questões, mas, sinceramente, achei que ele apresentaria projetos mais nítidos, faria até pedidos para nós em relação à assistência, mas isso não veio, pelo menos não veio nesse primeiro momento. Estive semana passada com colegas assistentes sociais que fizeram o último concurso de 2023, elas construíram uma comissão e aí me convidaram, né, e convidaram o conselho também do Serviço Social para estarem presentes. Estivemos lá na FAS e nós conversamos com o Rafael, tinha outras pessoas presentes, sobre a necessidade de chamamento do concurso, porque hoje nós temos muitos serviços que estão faltando profissionais, né? Então, nós fizemos esse pedido, até por ter previsão na lei orçamentária da assistência, que teriam chamamentos de novos profissionais. E nós ouvimos do Rafael que não teria possibilidade da FAS chamar mais profissionais, a não ser repor aqueles que se aposentariam ou que se ausentassem por algum outro motivo. Né? Isso nos preocupou porque hoje a assistência, os CRAS, todos esses serviços que ele apresentou aqui, os profissionais estão sobrecarregados. Então, como assim não vão haver chamamentos de novos profissionais dos concursos do Serviço Social, da Psicologia e dos outros? Nós teremos a abertura de 2 novos serviços, que é do CRES, de mais um CRES na nossa cidade, e do Serviço de Convivência do Bairro Serrano, vereadora Estela e vereador Juliano. Então, como que nós não teremos chamamento de novos profissionais? Portanto, fica o meu questionamento. Digo isso porque ouvi murmurinhos de que viria pedido da FAS para indicação de mais cargos de comissão na FAS. Como que tem dinheiro para cargos de comissão, vereadora Daiane, não tem dinheiro para chamar colegas concursados? Né? Então, também fica o nosso questionamento. Hoje de tarde eu vou ir no abrigo Sol Nascente, porque, como disse, essa semana iniciamos, ontem estive na clínica Paulo Guedes, vamos ir, sim, em serviços da assistência, da educação, da saúde. Vou ter uma atenção especial para o serviço da assistência social. Para quem não sabe, os abrigos acolhem as crianças e adolescentes que estão com rompimento do vínculo familiar. Tive denúncias graves sobre os abrigos. Uma delas é a questão da limpeza, profissionais sobrecarregados, mais crianças nos espaços do que deveria, infraestrutura precária. Né? Então, estarei indo hoje de tarde lá para poder verificar como é que está a situação e para poder trazer essas questões para cá, para que a gente poder debater, porque são assuntos pertinentes para a nossa cidade. E respeito, sim, o presidente Samuel. Temos tido um certo diálogo, mas tem muitas lacunas abertas. Né? Nós precisamos conversar, mas precisamos se entender. Não dá para eles nos dizerem uma coisa, fazerem outra, né? E não contarem com a verdade. Sua parte, vereador Iago.
Parabéns, vereador. Eu também senti mesmo o mesmo sentimento ali da a gente não poder se expressar, né? Eu também achei que a gente ia poder falar, mas também me lembrei do regimento depois e é difícil, o secretário vem aqui, fala a parte dele e acaba indo embora. Eu acho que seria bom, mas daqui a pouco vai ter uma audiência pública, a gente vai falar melhor. Eu iria elogiar, mas eu só não gostei de uma parte ali da frase do secretário que ele falou que o prefeito Odiló não faz teatro como os outros prefeitos. Eu queria deixar aqui a questão se... Por exemplo, o prefeito de Chapecó faz teatro, eles acham que é teatro isso, mas ele reduziu de 416 moradores, né, pessoas em situação de rua, de 2021 para 48 em 2025. Então, se fazer teatro, lá eles têm um projeto também que é Mão Amiga, o nome mesmo, o nome aqui do projeto do Frei. Então, se isso é fazer teatro, trazer resultados, eu não sei. Então, eu discordo só dessa questão do teatro. E eu acho que o governo ali, ele sofre com uma coisa que é hipertimesia, né? É a pessoa que fica presa ao passado. Eles não gostam das redes sociais e dos vídeos. Não adianta ser um governo saudosista, não adianta a gente... Porque senão eu vou lá na prefeitura também, a gente faz o projeto de lei para voltar para a máquina de escrever. Eu acho que os secretários e o prefeito devem entender que hoje a gente tem as redes sociais e que faz parte a gente divulgar as coisas. Por exemplo, para mim, se eu fosse o prefeito, seria teatro fazer um bailão para comemorar uma obra que não começou. Então, cada um tem uma visão. Mas o meu intuito aqui era... Eu queria elogiar o Samuel, porque precisei, a questão de um velório, eu não sabia como funcionava, as pessoas vieram até mim e de imediato ele me respondeu, mandou o pessoal da FAS me responder, então aqui vai o meu elogio à secretaria ali, seria isso só. Não concordo com essa questão de teatro ali, daí eu não sei se ele expressou mal o que ele quis dizer com isso, seria isso. Obrigada, vereador, e desculpa, não deu tempo de eu ceder os apartes, posso ceder no final, no pequeno expediente, mas acho que é um importante debate para a gente poder ter mais nitidez nas informações na nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Encerrado o grande expediente. Passemos ao pequeno expediente, com a palavra a vereadora Sandra Boneto, prejudicada, vereador Juliano Valim, agradece a abrir mão. Vereador Cláudio Libardi. Me permite uma parte, vereador. De imediato. Então, vereadora Andressa, para complementar, em relação aos servidores e servidoras, né? Eles tinham contratos de 40 horas, o que fazia com que eles conseguissem tocar o trabalho, porque, infelizmente, isso é um absurdo, vereador Iago, ainda tudo através de planilhas escritas. Então, são armários e armários de pessoas cadastradas e aqueles armários têm que ser consultados pelos servidores, que agora, atualmente, estão com 20 horas. Então, a gente vê que depois da pandemia, depois das enchentes, a gente teve um aumento da vulnerabilidade social, não só em Caxias, mas no Estado, no Brasil como um todo, e mesmo assim a gente teve uma diminuição da capacidade operativa dos profissionais. Agora, os novos concursos são concursos de 20 horas, os concursos de 40 horas não são mais feitos, boa parte do serviço dos assistentes sociais, por ser um tempo tão curto de trabalho, tem que ficar relacionado às planilhas e a gente não consegue ver a total efetividade das políticas públicas chegando nas pessoas com mais vulnerabilidade. Acho importante também pontuar que, além de concursados, a gente precisa dos concursos de 40 horas. Muito obrigado, presidente. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao senhor por ter instalado um bicicletário na Câmara de Vereadores. Meu agradecimento ao Ricardo. Eu incentivo a todos para que andem de bicicleta. Então, eu agradecer mesmo. Não é só para mim, tenho certeza que muita gente vai poder deixar. Infelizmente, quando deixavam ali na prefeitura, teve bicicletas roubadas e, posteriormente, os servidores do município, em especial do Executivo, começaram a levar essas bicicletas para seus locais de trabalho dentro do prédio da administração pública. Mas, presidente, queria tratar de um outro tema. Hoje, às 6 da manhã, eu estive no Campos da Serra, em razão de uma reunião designada com o secretário de Trânsito e também com o representante da Visat. Infelizmente, o secretário de Trânsito não pôde comparecer, vai redesignar essa reunião para a próxima terça-feira, às 6 da manhã, novamente, para que nós possamos conversar sobre as linhas dos ônibus do Campos da Serra. A gente conversou aqui na audiência pública sobre a necessidade de um novo modelo de transporte público, que, infelizmente, o que está aqui não serve mais à sociedade. Em especial por ele demorar, queimar linha, mas muitas vezes por ele ter linhas muito longas. E como o nosso contrato hoje trata de quilômetros,
nós precisamos verificar qual é a disponibilidade dessas linhas e quão longe essas linhas chegam. Eu gostaria de trazer as linhas do Campos da Serra, em especial para a Josi, que esteve lá comigo, Antônio Broilo, Padre Raul Acorce, Campos da Serra, Desores e EPI Imigrante. Quem conhece a Zona Leste sabe que isso aqui demora 50 minutos para fazer, para chegar no EPI. Avenida Décio Corte Ribeiro, Campos da Serra, São Luís, Monte Belo, EPI Imigrante. São 6 bairros atendidos pelo mesmo ônibus. Posteriormente, nós temos ainda um ônibus que a vereadora Andressa com certeza conhece porque participou da instalação, que é o Ouro Verde, Desores e B, Pena Branca, São Valentim da Sexta Légua. Depois nós temos Campos da Serra B, via Desores. Nós temos nessa linha aqui mais de 6 tipos de viagens e são inúmeras as reclamações dos usuários porque entendem que o ônibus do Campos da Serra, não todos eles, mas alguns devem ser ônibus direto entre o bairro e o EPI Imigrante, para que eles não demorem 40, 50 minutos para ter acesso ao EPI. Quem conhece o Campos da Serra sabe que a gente pode considerá-lo o bairro mais distante da nossa cidade. E, efetivamente, quem mora no Pio Décimo pega um Uber, o valor fica muito próximo a tarifa do ônibus. Mas quem mora no Serrano, por exemplo, e pega um Uber, gasta 35, 40 reais. Então, vai utilizar prioritariamente o serviço do ônibus, como utiliza o morador do Campos da Serra. Então, reiterar, o secretário me ligou, me falou que estará lá na semana que vem, às 6 da manhã, para que nós possamos construir essa alteração na linha e, com certeza, vamos conseguir implementar, junto dos moradores, junto da empresa e, em especial, junto do secretário Elisandro Fiuza, a alteração nessa linha de ônibus para que passe a vigorar também a possibilidade de ônibus direto entre o Campos da Serra e o EPI Imigrante. Então, muito obrigado, presidente, e muito obrigado aos moradores que compareceram nessa reunião. Obrigado, vereador Cláudio. Só uma retificação. No início da sessão, eu havia dito que a reunião amanhã sobre a comissão de regimento era para os líderes. E não, essa reunião é para os vereadores que foram indicados para as bancadas. Nós vamos enviar, mas então são os vereadores Sandra do Novo, Cláudio do PCdoB, Bortola e Caleb do PP, Rose do PT, Iago, Capitão Ramon, Sandro Fantinel e Daiane do PL, Edson e Daniel do Republicanos, Frício do PSB, Marisol do PSDB. São esses que participarão, são convidados a participar da reunião que trata do tema do regimento, tá bom? Mas nós vamos enviar uma retificação e o convite correto no grupo dos vereadores. Vereadora Marisol Santos, prejudicada. Vereador Eloy Friso, prejudicado. Vereador Pedro Rodrigues, com a palavra. Agradece, abre mão. Vereador Cristiano Becker, prejudicado. Vereador Ramon Teles, prejudicado. Vereadora Daiane Mello, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador. De imediato, vereador. Obrigado, vereadora. É só uma correção também. Correção não. Eu recebi algumas mensagens aqui, mas o pessoal deixar bem claro que o projeto que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação e encaminhado para o RH não é para fazer contratação. Todo mundo sabe que tem um processo regimental que tem que seguir para que seja aprovado e sejam feitas as contratações. Não é para ir para o RH para contratar, mas é para análise do projeto. Só fazer essa correção e deixar claro para as pessoas que existe um processo, não é simples assim. Mas já está sendo desenvolvido o projeto, sim. Obrigado, vereador. Perfeito, vereador Daniel. A gente fica muito feliz com esse encaminhamento aí da Secretaria da Educação nesse sentido. Eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá no bairro Fátima no dia 5 de abril, né? Que o ex-companheiro da Lenir ateou fogo, né? Além de tentar estrangulá-la, quando ela desmaiou, ateou fogo na casa e pegou fogo em toda a residência, inclusive comprometeu a parte de baixo também da residência. E aqui eu quero fazer, já de imediato, além de falar dos encaminhamentos do que a gente fez enquanto gabinete, mas falar dos policiais da DEAN, da delegacia, que trabalharam nesse caso e já prenderam, né, esse homem que fez essa tentativa de feminicídio lá, que é um fato muito grave que aconteceu. Então, agradecer a Thalita, a Carla Zanetti, a delegada também, a delegada Thalita, a Ana Maria, a escrivã, a Ângela Rodrigues, o Cristiano, que é um inspetor de polícia, a Isabel Cristina Andreola,
o Ezequiel, a Maiana Gonçalves de Almeida, a Pamela Pereira e o Paulo Esquil Júnior e o Volney Marcos Feitan, todos da polícia aí, que fizeram uma força-tarefa, né, envolveram inclusive polícias de outras cidades para que esse indivíduo fosse preso, né? E a gente ficou feliz por isso, porque além dos traços que ele deixou, a questão física na Lenir, ainda tem a questão toda psicológica, né, de ela acordar todos os dias e lembrar dessa tentativa de feminicídio e o perigo de ele retornar, né? Então, agradecemos à delegacia de polícia que fez essa proposição aí muito rápido de entendimento com as outras polícias para que houvesse a prisão deste indivíduo. E dizer que a gente fez os encaminhamentos na Secretaria da Habitação, e aqui eu quero agradecer ao secretário Jack por nos atender prontamente, né? E também toda a equipe da Secretaria da Habitação, onde fizeram a questão da ouvidoria com o Alexandre, que é filho da Lenir, e já disponibilizaram, então, um kit de casa para eles, para que eles reconstruam a vida lá no bairro Fátima, né? A gente está, então, em busca agora do aluguel social até que isso seja realizado, porque eles estão nas casas de parentes e já retiraram toda a questão dos entulhos lá da frente. A Codeca vai tirar esse material que está lá na frente da casa. E agora, então, com o retorno da habitação, esse kit casa para o início de reconstrução da vida deles. É um caso que aconteceu aqui na nossa cidade, lá no bairro Fátima, no dia 5 de abril, e que a gente vem reverberar na Câmara também o nosso trabalho de acompanhamento dessas vítimas, tanto da tentativa de feminicídio, quanto dos encaminhamentos para reconstruírem a casa e a vida deles. E aqui o nosso agradecimento, então, tanto à delegacia que fez a prisão desse indivíduo, quanto à Secretaria da Habitação, que já fez os encaminhamentos necessários para a reconstrução da casa. Era isso, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. Com a palavra, vereadora Rose Frigeri. São vários temas, né? Mas eu quero citar aqui a questão que a vereadora Andressa Marques estava colocando, que é em relação à FAS. Eu fiquei bem decepcionada, né? Confesso que aqueles triângulos, aquelas questões ali para nós, de alguma maneira, tinham que ser explicado. Quando ele coloca, isso demanda projetos, eu quero saber quais projetos. Porque ontem o presidente da FAS disse para mim que eu não entendia, que não é um esvaziamento do Centro Pop Rua. Só que quando tem reunião do comitê mensal, um decreto feito pelo próprio prefeito, e faz mais de meio ano que os órgãos representantes do governo não vão nas reuniões, portanto, as reuniões não acontecem por falta de quórum. Quando as pessoas lá do Centro Pop Rua são transferidas para os outros projetos, que eu realmente não sei quais são, e desmontam os programas, inclusive essa da abordagem noturna, que são questões completamente diferentes, quando dizem para nós, afirmam e reafirmam que não está tendo abordagem, a força-tarefa, e está tendo. Então, fica decepcionante, no mínimo, e talvez, já falei ontem, vou repetir, nós precisamos, vereadora Andressa, dessa reunião da frente para ontem. Eu sei que o mês de abril já está terminando, mas é urgente, porque é muita coisa desencontrada. E, inclusive, hoje chegou a recém o pedido de informação que nós fizemos, e eu vou apresentar todo aqui oportunamente sobre a Codeca e outras questões, onde o presidente da FAS fala que a Codeca vem realizando a limpeza emergencial de 3 serviços. 2 abrigos institucionais, não sei quais, e o Centro Pop Rua. Só que todo mundo sabe o tamanho da FAS, o tamanho dos órgãos da FAS. Então, não é possível. Em janeiro eu fiz essa fala aqui e naquele dia foram dizer que isso estava sendo resolvido. Nós estamos no fim de abril.
E isso, ainda nada, são servidores que estão, inclusive, limpando banheiro. Então, isso é inadmissível. Eu já lhe concedo, vereadora, só preciso falar de outro assunto, que era de ontem ainda. Ontem eu fiz o voto de pesar para o Adelar, né, Claudiomiro Adelar de Moraes, uma pessoa conhecida aqui da família, quem não conhece a Cleusa, da UAB, é sobrinho dela, que tomou uma benzetacil na UPA. Eu atendi a irmã e a prima há uns 10 dias e ele foi para casa. Perguntaram a ele, tu és alérgico? E ele fez assim, porque não é todo mundo que sabe se tem alergia a benzetacil ou não. Tem que saber. Então, o que eu me informei? Não é nem teste que são feitos. Quando uma pessoa toma a benzetacil, ela precisa ficar em 30 minutos de observação. Foi dada essa injeção para ele, estava com a garganta toda fechada de inflamação e mandado para casa. Em casa ele começou a passar mal, não se sentia bem, a irmã levou de volta para a UPA, já levaram para o hospital, enfim, naquele mesmo dia, 22 de março, foi informado a irmã que ele tinha o comprometimento de 90% das funções cerebrais, portanto, se ele sobrevivesse, imaginem vocês a situação. Um rapaz, um senhor de 51, 52 anos, que não tinha problema de saúde alguma, teve uma inflamação na garganta naquele domingo e veio a falecer dia 11, agora de abril. Então, com certeza, quando ela veio conversar comigo, eu dei as sugestões, ela já fez boletim de ocorrência, e isso é inadmissível, um atendimento desses, e eu não falo mal do atendimento do SUS, e muito menos dos servidores, mas nesse caso específico, o município, seja quem for, vai ter que investigar. Com certeza, eu presto minha solidariedade e conto com a participação dos colegas vereadores e vereadoras, nesse caso, caso ela venha nos procurar aqui na Câmara. Sua parte, vereadora. Muito obrigada, vereadora Rose. Ainda sobre o assunto da assistência social. No dia 25 do mês passado, então agora a gente já passa de quase um mês dessa situação, a gente questionou a FAS sobre a questão das higienizadoras, higienizadores dos serviços. Naquele momento, dia 25, foi falado que dali 2 semanas as pessoas contratadas pela Codeca para fazer a higienização dos espaços estariam disponíveis porque o contrato já estava fechado. Passou mais de um mês, a gente não vê isso sendo resolvido, mesmo que as respostas deles tenham sido que ia ser em 2 semanas, e mesmo assim, um mês depois, eles ainda não conseguiram. Muito obrigada. Obrigada, vereadora. Obrigada, vereadora. Obrigado, vereadora Rose. Vereador Sandro Fantinel, prejudicado. Vereador Caleb Garbim, prejudicado. Vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, eu só queria finalizar sobre esse tema da assistência social, porque surgiram questões importantes aqui, que inclusive eu não tive tempo de falar, né, no momento ali da declaração de líder. Uma delas é sobre a questão dos trabalhadores, né? A vereadora Estela comentou sobre os concursos, e uma das bandeiras que nós defendemos, inclusive antes de ser vereadora, eu era do Conselho do Serviço Social aqui da nossa cidade, que é a ampliação da jornada, da escala da jornada de trabalho nos concursos, né? Então, com os concursos de 20 horas, estão ficando buracos na administração pública. Nós precisamos de concursos de 30 horas no caso de assistentes sociais e de 40 horas no caso de outros profissionais, né? Outra questão importante de dizer é que a maior parte dos serviços na assistência são serviços terceirizados. Mais de 70% dos trabalhadores da assistência são trabalhadores dos serviços do terceiro setor que recebem um salário baixíssimo. Muitas vezes aqui a gente fala do contraturno, né? Na assistência nós temos os serviços de convivência. Um trabalhador da assistência social, de um serviço de convivência, por exemplo, um educador social, recebe praticamente um salário mínimo, né? E aí nós vemos muita rotatividade nesses serviços, muitas vezes nem encontram trabalhadores pelo salário baixíssimo, e o salário diminuiu a partir de uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, onde muitos trabalhadores tiveram os salários rebaixados. Então, pensem vocês receberem um salário, daí depois de uma pesquisa ter que diminuir salário, porque foi o que foi apontado
pela administração naquela época, vai ser uma bandeira nossa, essa questão da valorização dos trabalhadores da assistência, tanto do setor público quanto os trabalhadores terceirizados, que muitas vezes não têm nem mesmo vale transporte previstos no seu contrato. Isso, inclusive, nem é algo que deveria ser aceito, mas nós estaremos prestando um suporte a esses trabalhadores para que tenham seus direitos garantidos também. Outra coisa que eu queria falar, a vereadora Rose trouxe isso, sobre a questão da abordagem noturna, né? Como que nós temos o desmonte de um serviço que acontecia, é um serviço tipificado. Hoje o Samuel, o presidente da FAS, disse que a prioridade da fundação é o trabalho com as pessoas em situação de rua, que querem enfrentar, querem dar suporte para as pessoas saírem da rua, por exemplo, e aí desmontam um serviço tipificado, né? E nós tivemos a informação ontem que ainda nós temos motorista e nós temos segurança que tem uma jornada de trabalho compatível com essa questão da abordagem, que tinha uma jornada até as 10 horas da noite por conta da abordagem, continuam tendo essa jornada, mas acabam não fazendo nada porque o serviço, no momento, não existe mais. Então, não entendi por que motivo, razão ou circunstância o município quer acabar com a abordagem noturna, sendo que é extremamente importante para trabalhar com as pessoas em situação de rua, para orientar, para acompanhar, para levar para abrigos, inclusive para casa de passagem, para albergue. Então, nós queremos essa explicação, né, da gestão municipal e também da Fundação da Assistência Social. E aí, senhor presidente, algumas coisas assim que a gente precisa se orientar, né? É isso, os vereadores, a vereadora Estela comentou, a vereadora Rose comentou, o vereador Iago, outras pessoas comentaram sobre a fala aqui do nosso presidente no dia de hoje. Nós precisamos ter uma comunicação. A gente não precisa concordar com tudo, né, vereadores? Às vezes o presidente da FAS vai falar coisas que eu não vou concordar e está tudo bem, ele tem uma visão sobre assistência, eu tenho outra. O que não pode acontecer na nossa cidade, vereador Daniel Santos, o senhor como líder de governo leve isso para o prefeito e para os secretários, e nesse caso para o presidente. Não tem porquê eles falarem uma coisa para a gente que não é verdade. Aí como que a gente vai trabalhar, né? Então, por mais que eu não concorde, eu prefiro que me diga, Andressa, não vai dar para fazer isso, do que diga, nós vamos fazer, e aí quando vê as coisas estão acontecendo totalmente contrário à sua parte, vereadora Daiane. Parabéns por trazer esse tema na casa. Antes não falei, mas é muito importante e acredito que essa mudança no regimento interno quanto à questão das nossas indagações para os secretários e para os presidentes de autarquias são muito importantes. Mas eu quero só fazer um convite para o pessoal, né, tanto os vereadores quanto o pessoal que nos assiste, reiterar o convite da Comissão de Segurança, né, sobre hoje a audiência pública às 19h30 sobre a questão da segurança nas escolas. Desculpa sair um pouquinho do tema, mas eu acredito que é importante a gente reforçar isso, porque essa casa demonstra que está preocupada com essas ações, né? O presidente da Comissão de Segurança, o Iago, trazendo essa audiência pública importante às 19h30 aqui no plenário da casa para discutir sobre a segurança nas escolas. Esse fato que a vereadora Rose trouxe, o vereador Lucas também, que precisa ser discutido e debatido, mas também precisamos que o poder público, através da prefeitura e dos órgãos, também trabalhe essa questão. Não adianta a gente vir aqui e dar várias sugestões, né, às professoras preocupadas, às escolas, os alunos, os pais de aluno, mas a prefeitura não dar respostas. Então, nessa audiência pública é importante porque a comunidade vai poder falar e depois o poder público também pode fazer os encaminhamentos. Obrigada, importantíssimo, vereadora Daiane, para finalizar, senhor presidente, acho que é importante porque quando a gente fala de segurança pública, a gente precisa conectar a educação, a assistência social. Inclusive, é importante dizer que os adolescentes envolvidos eram público da assistência, eram atendidos por serviços da assistência. Então, está tudo conectado, precisamos debater e precisamos de uma linha nítida de comunicação entre nós e o Executivo para que a gente possa passar as informações para a nossa população. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Marques. Encerrado o espaço do pequeno expediente, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Tenham todos um bom dia.